Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. Continuando a nossa saga romana. Agora já estamos aqui no episódio 17. Chegamos longe, hein? Confesso que no Pouco, começo nem esperava que seria tanto. Mas já. lembra daquelas séries até 2010 que tinham 25 episódios por temporada? Sim, pois é. Exatamente. O Antes único da Netflix, antes de ter 10, 8. a diferença aqui é que cada episódio é quase que uma temporada. Exatamente. Enquanto cada episódio antigamente tinha uma horinha, nós tem uma média de 2. Né? Quando não mais. Mas é isso aí. Mas agora, depois de chegar no 17 também, já enxergo o negócio dobrar, então. Só bora. Só dobrar você tá sendo otimista. 5 anos de Roma. Pô, a história da cidade da antiguidade tem quase 1000, o que é 5? Né? Exato, justo. Mais do que justo. Vamos fazendo um simples resumo. Sim. Mas bom, episódio passado, nós terminamos da mesma forma que terminamos o anterior. Que foi com o nosso querido Sula. Sula não. É, Sula, né? É o Sula, sim. Isso. O nosso querido Sula voltando para Roma. Pra quem não lembra, nós começamos o episódio anterior da mesma forma. Ele voltou para Roma com seus generais lá. Pra, bom, acabar, né? Com aquela rebeldia que estava acontecendo. Chegaram até a ter conflitos ali com esses ditos rebeldes. Chegou até a botar fogo em residências e tal. Foi uma coisa que, bom, primeira vez que aconteceu em Roma, né? De próprio romano invadir Roma e botar fogo em casas na cidade. E, bom, teve até um pequeno problema ali com os seus guardas e tal, né? Que ele até disciplinou alguns por estar saqueando a própria cidade. Mas no final, bom, o cara invadiu a cidade e botou fogo nas casas. Então, não sei vocês, mas do meu ponto de vista, eu só tava tentando manter uma imagem ali. Ele invadiu Roma para salvar Roma. Então, exatamente. E, bom, depois disso ele, né, obviamente pediu a cabeça dos responsáveis pelo que estava acontecendo ali. E o primeiro que rodou foi o Sulpício, como é que é o nome dele? Sulpício, sim. Sulpício, isso, esse mesmo. Foi o primeiro que rodou, teve a cabeça, ia ser paga em ouro, né, se eu não me engano. Dessa vez, eu acho que ninguém encheu nada de cobre, pra ficar mais pesado. Foi um mero escravo que Mas, matou ele. isso. Ele foi punido até depois, né, se eu não me engano. O escravo ganhou o ouro e depois foi arremessado da rocha trapeia. Isso, exatamente. A clássica rosa trapeia. E, Se bom, alguém te trair na vida em algum momento, você já sabe de onde jogar essa pessoa. exatamente. Peraí, por isso, ó, eu nunca te traí, a pessoa tá querendo me levar pra Itália? Eu não vou jogar dessa porra, não. Leva o Depende, pô. Pedro, ele que saiu. Mas foi em termos entendíveis para ambos, não foi traição. Hum. Mas é só uma Não, dica tá para bom, todos os tá ouvintes bom. aí. Quer se vingar de alguém por traição, rocha trapeia é o Isso destino. aí. Chama pra Itália. Fala, olha, vamos na Itália, Ah, vamos em Roma, vamos. Vamos lá no lugar ali. Ai, ai. vai Bom, inspirar o mundo inteiro com as notícias depois a estudar mais da história de Roma. exatamente. Se soubesse, ó, se tivesse escutado o VB, não Ah, tinha ido, não tava morto agora. campanha de Boa. marketing, será? Nossa, melhor, melhor. Vou montar ela aqui já, vamos usar isso aí. Ai, ai. Bom, enfim, mas só o suspiro foi, o nosso querido Mário e os outros conseguiram, né? O Mário principalmente conseguiu fugir. Uhum. É, teve até um caso, né, pediram pra ele se. Como é que fala? Ele ficou escondido num celeiro lá e o cara não queria matar ele, porque querendo ou não, ele é um herói romano. E até Isso. pediu, acho que por um. Não era um mercenário, era Um gaulês, um gaulês. descendente de Isso. gaulês. E o próprio gaulês falou: não. Não vou matar uma lenda de Roma, não. Um herói romano, um general, Ainda viva naquele lenda momento. viva naquele momento. Fala, deixa o cara aí, vai. Deixa o cara ir embora. E, bom, enquanto isso, apesar dessa Uhum. invasão e tal, se eu não me engano, o Sula não se reelegeu, certo? Mas apesar Ele de. não é reeleito, ele simplesmente Isso. voltou e Voltou pra tenda depois, né? não, ele reverteu a lei lá do que o Sulpício tinha passado da Ah, é cidadania verdade, né? italiana. Ele tirou todas as leis. Pode Isso. falar, é verdade.
Isso também reafirmou que ele era o cônsul e ele que ia comandar as tropas. Uhum. Ele deu um reset em tudo que o Sulpício tinha feito ali. E sim, como cônsul de Roma, foi pra guerra lá com Mitridates. Né, falou: "Bom, tchau, vou pra Atenas". E foi o que ele Não, fez o bom, pra Ásia, né? Atenas é, era uma sim, parada sim. porque as Sim, cidades sim. gregas estavam se aliando ao Mitridates, o que era um perigo dado que estão bem mais próximo da Itália e, claro, representa uma força maior do Uhum. Mitridates. Sim, sim. Então, deixa eu te ajudar no resumo aí, que tem muito conteúdo hoje e precisa Tem acelerar. muita coisa. Então, vou em pinceladas mais grossas aí. Ok. Mitridates, quer dizer, o Sula foi para a Ásia Menor, Uhum. enquanto o Sulpício, o Sulpício não, o Sulpício estava morto, Sulpício já tá enquanto morto. enquanto o Senado elegeu 2 novos cônsules, um deles é um popular chamado Sina, o outro é um Octávio. Eles tiveram uma briga ali entre eles, por causa do Sina querendo ajudar os italianos de novo. Uhum. E o Otávio botou o Sina para fora de Roma, o que fez com que Sim. ele fosse pedir arrego para a tropa que o Sulla tinha deixado para trás. É. De uma maneira inexplicável, ele conseguiu convencer a tropa do Sulla a ajudar ele a voltar para Roma, É o cara que era um como bom orador. orador. É. E nesse meio tempo, Mário, que já estava lá em Cartago, Cartão. ficou sabendo da reviravolta, decidiu que era um bom momento para voltar para Roma, se aliou com Sina, juntos levantaram os batalhões e invadiram Roma. Uhum. Menos de um ano depois, assim como Sulla tinha feito, Né. Virou moda mata, invadir Roma. mataram Octávio, primeiro cônsul aí que perdeu a cabeça. Sei que teve E meio que uma batalha civil, né, que morreu mais de 10.000, se eu não me então engano. isso foi a briga entre Octávio e o Sina. Sim, ok. Aí depois teve depois da reconquista aí do Mário e do Sina, teve sim um banho de sangue com todos os apoiadores de Sulla, botaram todos os amigos e família dele para correr, tomaram a propriedade. Uhum. Enfim, tiraram tudo o que o Sulla tinha ainda em Roma, Sim. ou foi aniquilado, ou Matou o ou teve que cônsul, né, fugir. Matou o Octávio. sem É, honra. foi- Foram 5 dias de sangue. Beautiful. E, né, bom, os populares estavam no poder. O Sulla ficou sabendo disso enquanto ele fazia o estádio do sítio lá em Na Atenas. Atenas, sim. E decidiu que ia terminar o que ele tinha começado, não ia voltar imediatamente para Roma. E gerou uma incerteza aí dos populares, principalmente do Mário, ok, ele vai voltar, mas quando ele vai voltar? Sim. Começou a ter crise de ansiedade e Mário, né. só, Mário é, começou a o Mário começou a ter crise de definhar. ansiedade, isso, e morreu de medo. 16 Coitado. dias depois de assumir o sétimo e profético consulado dele. Sim. E, bem, o Mário morreu, o Sulla conseguiu invadir Atenas, invadiu sem respeito, destruiu bastante coisa, deu uma mensagem para todo mundo ali na Grécia que ou estava com ele ou seria destruído. Sim. Conseguiu reverter o apoio para Roma, a maioria das cidades ali da Grécia. Uhum. Em paralelo, chegou um general lá do Mitridates O para enfrentar ele, ainda Flaco, em né? Não, Flaco é o Não, romano. Flaco Romano? Ah, Tem tá, não, você tá falando do Mithridates, tá, sim, sim, o ok. Mitridates. Então, nesse meio tempo, o Sina manda o Flaco, que é o outro cônsul que substitui o Mário, para ir lá encontrar o Sulla e falar para ele: deixa que a gente termine essa guerra aqui. Me dá seu exército aí. É, ele já tinha sido excomulgado de Roma, se essa é uma Hum, palavra aplicável. Então ele já, por lei, não deveria representar Roma, não tinha direito nenhum. Mas claro, estava com 5 legiões de hum, veteranos embaixo do braço, já tinha acabado de ganhar a batalha, por assim dizer, contra sim. Atenas. Alguns até desertaram, né, começaram a desertar pro exército dele. Começaram a desertar, mas eram poucos. O Flaco decidiu que era melhor não entrar de frente com ele e ir direto para a Ásia Menor e ele terminar com a Mitridates, descer o Uhum, Sula lá na Grécia. uhum, Mas no caminho teve alguma briga ali com os próprios generais. O principal deles é um cara chamado Fímbria. O Fímbria acabou matando o Flaco por percepções diferentes sobre o que estava acontecendo. uhum, E seguiu o caminho para a Ásia Menor, mas antes de conseguir chegar ali nos pés do Mitridates, um general que apoiava o Sula, dono de uma frota ali, se recusou a ajudar ele a atravessar uma passagem ali. Ele basicamente ficou no limbo ali, apesar de ter ganhado uma pequena batalha contra umas hum. forças do Mitridates, ficou no limbo ali da Ásia.
enquanto o Sulla, assim, roletou duas forças grandes do Mithridates, uma de 70 mil, a outra de 110 mil, mais ou menos. E com isso, atravessou, quer dizer, com isso o Mithridates fez o acordo de paz, propôs o acordo de paz em 85, e fez com o Sulla, não com o Frímbria. Então, Sulla aí ganhou, bom, efetivamente, né, o poder romano por ter feito a paz com Mithridates, ter reconquistado os territórios, ganhou também muitas moedas de ouro, ganhou uma frota naval, que é um detalhe que eu deixei passado, do Mithridates como compensação, acho que 70 barcos, uma coisa assim. E agora sim, estava com a faca e o queijo na mão, sangue, quer dizer, sangue nos olhos. E antes de voltar para Roma, ele decidiu encontrar ali com Fímbria para alinhar o que ia acontecer, né? Quem que era realmente o poder de Roma fora de Roma. Sim. E não precisou fazer muito, só fez o acampamento do lado do acampamento do Fímbria. E durante a noite, todos os homens do Fímbria desertaram pro acampamento do Sulla. Sim, essa foi maravilhosa. Aí o Fímbria se matou, claro, né? O que mais ele podia fazer? E aí terminamos o episódio com o Sulla pronto para voltar para Roma. Again. Again. Pensa num círculo narrativo. Então, o cara fala, Mas pô, de novo eu vou ter que ir lá. mas isso já tinha passado, né? Desde a da primeira marcha dele em Roma, tinha passado 3 anos já. Isso é uma coisa que a gente não explorou bem no último episódio. Eu vou dar um minutinho aqui para explorar essa questão de passagem do tempo, né, na antiguidade, principalmente nesse contexto aí, porque hoje a gente pensa em uma nação vai guerrear outra, como sei lá, Rússia e Ucrânia recente aí. Sim. Se eu não me lembro mal, foi o fevereiro do ano passado, lá pro dia 24, 25. Eu acho que E a é. gente acordou sabendo que já tinha tido invasão, né? Sim. Enquanto na antiguidade, como eram exércitos grandes e era a pé ou em barco, claro, demorava bem mais. Então essa questão aí de o Sulla tá voltando soa urgente, mas pode passar meses ou anos até que o inimigo realmente chegue. Sim. Então, até para reforçar a questão lá do como que o Mario morreu de medo, por assim dizer, é uma ansiedade de não vai chegar amanhã, não vai chegar semana que vem, vai chegar Sim. daqui 6 meses. Como você sobrevive E que sabendo eu vazo. que você tem tanto tempo assim até algo acontecer? Como lembra aquele filme lá do Não Olhe Pra Cima? Ah, não assisti ainda. Não assistiu ainda? Não. Mas ó, a analogia é um asteroide, tá chegando um asteroide, não vai chegar amanhã. Vai chegar em algum momento. Em algum momento, hoje dá para ter certeza de que momento, mas você sabe que vai demorar meses, né? Como você sobrevive ou faz uma sociedade funcionar quando são meses de ansiedade de tá chegando, tá chegando. Mas Negócio iminente ali. é e não é, né? É uma certeza, mas que nem é tanta certeza assim que pode morrer no caminho também, né? Como o barco pode afundar, bárbaros podem interceptar, como é muita incerteza. Acho que essa é a melhor palavra para definir isso, é incerteza. Já é um problema você ter essa visão de que algo vai dar muito ruim e você acumula isso a uma incerteza bem certa em termos de quando, como, que tudo piora. Então é uma camada aí de ansiedade que a gente tem que contemplar. O inimigo está vindo, mas como deal with it, né? Pelos próximos meses ou anos. Então Delícia de sensação. é uma questão bem tensa e que, claro, leva também a atitudes precipitadas para tentar lidar com essa incerteza. E uma delas foi a do próprio Sina aí, de ter mandado o Flaco, né, para encontrar com o Sulla lá. Não, em vez de esperar ele aqui, vai lá e tenta resolver isso agora. E, bem, agora sim, continuando onde paramos, uma vez que o Sulla estava livre, leve e solto para voltar para Roma já, sem nem ameaça do próprio Roma ou Mitridates, o Sina tinha que fazer uma decisão, que era esperar ele lá na Itália. Eventualmente ele chegar, ele estava na Ásia Menor agora, bem longe. Ou ele também lidava com essa incerteza, diminuindo um pouco ela, indo encontrar o próprio Sulla no meio do caminho. E chuta o que ele fez, dado isso que a gente tá falando. Foi pra cima. É isso aí. O Sina, dado esse contexto aí de ansiedade e incerteza, decidiu, naquele contexto, fazer o que talvez fosse o mais razoável, né? Embora Porque encontrar ele. convenhamos, né? Roma já viu muito sangue, já
pegou fogo já. Vamos dar uma folga pra cidade. Vamos batalhar em É, outro lugar, vai. mais ou menos. Até que, obviamente, não ia esperar ele nos portões da cidade, né? Mas pelo menos em Sim. território italiano, no qual Sina tinha mais força, principalmente dado Uhum. que ele tinha passado de novo a lei da cidadania dos italianos lá. Essa foi a plataforma dele desde o princípio. Então, O Ciro é o cara da toga, né? é o cara que Ah, rasgou a toga, né? é. Ele, sim, em teoria ele teria muito mais força esperando o Sina teria mais força esperando o Sula chegar na Itália. Sim. Mas dado que ia demorar muitos meses e podiam acontecer outras coisas na Itália, ele decidiu levantar outra tropa, principalmente de aliados. Lembrando, Sulla tinha revertido a lei dos aliados, que eles eram cidadãos. E essa era a maior arma do Mario e do Sina, como ó, estamos apoiando vocês, Sim. cidadãos italianos, quer dizer, italianos, cidadãos romanos agora. Vocês querem que o Sulla volte? É isso mesmo que vocês querem? Que ele comande tudo aqui de novo? Hum. Então, com esse discurso, e o Sina era bom de discurso, conseguiu levantar novas tropas, mas tinha um problema, né? Eram tropas verdes, por assim dizer. Que as tropas veteranas já tinham sido roletadas já. E ele, por mais que fosse um bom político, não era um Mário, não era um Sula em Sim. termos de capacidade militar. Né? Então, aí está um pequeno erro do Sina. Até agora ele fez tudo relativamente bem. Mas aí, nesse medo, nessa ansiedade de esperar o Sula chegar na Itália, ele decide levantar tropas e encontrar o Sula no meio do caminho. Ele está na Ásia Menor, mas ele tinha que cruzar dois mares ali, o Egeu, da Ásia para território grego, por assim dizer, Uhum. e da Grécia para a Itália tem o Mar Adriático. Então ele vai para Grécia, aquela região da Grécia ali, no meio do caminho. Sim. Levanta duas legiões ali na Itália e parte lá para os territórios gregos. Mas ele está tão ansioso e está com tanta pressa que ele acaba decidindo fazer isso durante o inverno. E não sei se você lembra, mas durante o inverno não tinha costume de tropas avançarem, Sim. porque as condições são desfavoráveis, né? Até o Uhum. próprio Hannibal e o Scipio lá paravam no inverno. Sim. O único que não parou foi o Camilo 400 anos antes, porque os bárbaros estavam nos portões. Então, de forma geral, o inverno era para evitar, mas o Sina, desesperado, forçou as tropas a marcharem no inverno, e quando ele fez a travessia ali do Mar Adriático, da Itália para a Grécia, as condições foram desfavoráveis e a primeira frota naval conseguiu passar com dificuldades, mas a segunda teve um náufrago, lembrando as primeiras guerras púnicas. E nesse segundo náufrago, todos os sobreviventes, bom, não todos sobreviveram, mas aqueles que sobreviveram tiveram uma certa epifania depois de tomar um banho de água bem gelada. Hum. Eles se deram conta que por que eles estavam fazendo isso? Por que eles estavam indo arriscar a vida contra o Sula, em território que nem era italiano ou romano, e não tinha nem um prêmio em relação a isso? Porque, Hum. lembrando, o incentivo de ir para as guerras agora era o general ia Terras. te dar as terras, os Sim. espólios. É. Mas no caso do Sula, espólio do quê? Se eles não estavam reconquistando ou conquistando nada. É Sim. simplesmente matando um outro general romano com as suas legiões. Hum. Então, Não tinha nada de lucro ali. exato. O maior lucro é, sei lá, não perder a vida nessa batalha. O Hum. que, lembrando que eles eram verdes e o Sula estava com quase 10 anos de experiência no bolso Sim. já E o com essas exército dele é legiões. experiente também. Não, o Sula, ele mesmo, ele começou lá em Jugurta, né? Sim. 109. Sim. O Sula estava com quase 30 anos de experiência já. Mas as legiões dele, que ele tinha levado lá para Mitridates, já tinham 5 anos já de experiência em Uhum. batalha com o Sula. Então eles estavam super redondos, por assim dizer, em termos funcionais. E tinha acabado de ganhar várias batalhas grandes fora Sim. da Itália. Então, esses recrutas aí, com esse banho de água fria, falaram, não tem para quê. Então, em vez de tentar voltar e embarcar de novo, eles voltaram, eles desertaram. Desertaram, os que sobreviveram voltaram para o interior da Itália e se recusaram a participar aí da empreitada do Sina. E o Sim. Sina aí teve que fazer uma decisão, que era continuar com o que ele já tinha atravessado ou ir atrás dos que tinham desertado e dar uma lição de moral neles, como estilo Mario, falar o que vocês estão fazendo, esse é o nosso momento. Uhum. E
levantar a moral do povo. Porque, claro, quem tinha atravessado também escutou dessa história e começou a tremer, né? As pernas começaram a bambear. De, opa, se os caras voltaram, o que eu tô fazendo aqui no meio da Grécia, Sim. no inverno? Talvez eu tenha que voltar também. Então, muito burburinho. O Cena começando a perder a moral. E ele, bom, faz o que talvez para ele era o melhor a ser feito naquelas condições. Ele foi ao encontro desses desertores e começou a dar uma lição de moral neles. Só que esses desertores não eram fãs, não eram fiéis ao Cena. O Cena, lembrando, nunca foi um general com muita experiência, era mais um político. E o discurso dele, por mais que tenha funcionado em outras circunstâncias, dessa vez não funcionou não. Não adiantou rasgar a toga. Até porque ele foi dar bronca, né? Não foi convencer com drama de que ele Sim. precisava ser ajudado. Mas o clima ficou tenso. Os recrutas verdes ali ficaram incômodos, começaram a falar: o que eu vou ganhar com isso? Isso me parece mais um desejo seu que uma necessidade nossa. E um deles, aparentemente, até deu uma ombrada no Cena enquanto ele estava discursando. E o Cena mandou essa pessoa ser presa ali, no momento, na frente dos outros recrutas que também já estavam insatisfeitos. E virou bagunça. Começaram a xingar, começaram a falar que não representava nada. Quando o general dele tentou prender esse rebelde aí que deu uma ombrada, eles se manifestaram contra o general, Sim. começou a empurra daqui, empurra dali, e de repente o Cena leva uma pedrada. E depois outra pedrada. Meu E, Deus. e eventualmente o Cena morre apedrejado. Tá que pariu, falhou miseravelmente. Ai, No ano cara. 84, o Cena é morto no motim pelo próprio exército Dino no, mais um. no interior da Itália. Pariu. O povo tá ficando louco. Cara, são momentos tensos, cara. Momentos Caraca. tensos e que o tabuleiro não tá muito favorável ao pessoal ali do time do Mario, por assim dizer. Sim. Que o Sula, de novo, tá com a faca e o queijo na mão, tá com sangue nos olhos e muitos recursos, muita riqueza, muita experiência. Vai fazer o que contra ele? E tudo que o Sina, o próprio Mario queriam fazer é se defender, né? Garantir que eles não fossem perder o que eles reconquistaram meio na força ali. Então, tava difícil e o Sina foi vítima desse mar aí de incertezas e incômodo. E bom, também de uma certa incompetência dele por ter dado bronca em jovens que não tinha lealdade a ele, eu não tinha nem por que fazer Sim, isso. Como o Mario tinha a vantagem de que tinha veteranos deles, né? E ele era era o Mario, pô. ele era o cara ali do que 6 consulados, 7 consulados, várias vitórias. Como Sim. ele tinha reputação para isso. O Cena Uhum. foi no drama e acabou sendo apedrejado. Nesse contexto, pelo menos, né? Uhum. Em outros ele foi mais exitoso. Mas também não tinha forçado ninguém a atravessar o mar no inverno, nesses outros Sim, contextos. a Então, ideia é boa. Mas aí chegamos ao fim da história do Cena. E sim, Porra. teve alguns feitos aí reconhecíveis, mas no final morreu apedrejado pelos soldados. Pelo próprio exército. Né, no ano 84. Lembrando aí, a paz com Mitridates foi alcançada em 85. Então, um ano depois, mais ou menos, o Cena estava fora da jogada. E claro, o Sula. Tá morto. O Sula ficou bem feliz com a notícia, embora também, imagino, um pouco frustrado, né? Porque ele não lutou contra o Mario diretamente, agora também não ia lutar contra o Cena. Né, verdade. Os inimigos dele estão só morrendo. Estão morrendo de medo. De medo e de motim. Assim como o Aí. Flaco, o Fimbria se matou, né? Ou Mas por medo ou traído, que beleza. a maioria dos inimigos tá só sucumbindo às circunstâncias mais do que enfrentando ele diretamente. E bem, aí sim, o único outro cônsul que sobrou, é o que você achou o nome dele estranho, o Garbão, Garbão. que estava com o Sino nesse momento e decidiu voltar para Roma. Falou, não vou mais forçar ninguém Deixa quieto, vai. Vamos pra que casa. se o Sina, que é o rasgador de toga, não conseguiu convencer esse povo, imagina eu. Uhum. E voltou para Roma, em teoria para ter um substituto, né, do Sina como cônsul,
mas na prática ele encontrou um monte de desculpas lá de auspícios negativos, que caiu raio num templo, o outro Hum, dia ficou nublado, hum, começou a falar: não estamos em circunstâncias de uma nova eleição, os deuses não estão apoiando. E ele é, permaneceu como um cônsul único e exclusivo durante todo o ano aí de 83. Enquanto isso, Sulla, obviamente, a caminho da Itália. Nesse momento ele já estava ali na Grécia, onde ele estava com umas 7 legiões mais ou menos nesse momento, que ele tinha ganhado hum, do Fímbria, né? uhum, E ele deixou 2 legiões ali na Grécia para pacificar o que fosse preciso e até, né, evitar uma nova contra-revolução. E atravessou o Adriático ali em meados de 83, chegando no calcanhar da Itália, no fim do ano de 83 ali, bem no sul da Itália. é, Então Sulla estava novamente na Itália, depois de 5 anos mais ou menos. Você vê o tempo, né? Que o Mário sim, morreu em 88, 89 por aí, né? E o Sulla só chegou agora, tá vendo? Pensando que ia chegar daqui a pouco, né, então, anos depois. 7 anos depois o Sulla voltou. Mas voltou bem melhor do que quando o Mário morreu, né? Bem Hum, melhor. é, E, bem, ok. E agora? O que que ele vai fazer agora, aí? agora Sulla is back. E o que acontece? Bom, o primeiro ponto interessante aqui é que assim que ele chega, fica super claro uma razão pela qual o Sina ficou tão ansioso e quis encontrar ele lá na Grécia, em vez de esperar ele Hum, na Itália. Bom, uma a gente já falou, né, que era a própria ansiedade, vamos resolver isso agora em vez de esperar. sim, A outra é que, uma vez que ele chegou na Itália, o tabuleiro muda. Porque lembra, ele tinha muitos apoiadores, a maioria, ele era do partido de Opiates, né, então vasta maioria dos apoiadores eram senadores, eram patrícios, eram equestres. uhum, Que muitos morreram nas mãos do Mário e do Sina, mas muitos conseguiram fugir também, porque eles tinham recurso para fugir. Tinha escravos, enfim, tinha dinheiro. Eram os sim, endinheirados, eram os refugiados mais ricos da história, talvez. Se, se refugiavam com muitos e muitos recursos. Então, muitos foram até para províncias na Espanha, no norte da África, alguns para a Grécia. Então, uhum, eles estavam dispersos ali. Mas uma vez que o Sula volta, é muito mais fácil sair para a Itália do que ir para a Ásia Menor, para onde o Sula estava. Né? Então, o Sula passa a ser um ponto de reencontro dos seus apoiadores, que, no geral, tem grandes dois incentivos para encontrar o Sula ali. O primeiro, e talvez o maior deles, é que se o Sula está de volta com 5 legiões super hum, veteranas, onde eles estariam mais protegidos? não, é, Refugiados ou perto do Sula? ao lado dele, exato. Então, essa é talvez o maior incentivo aí. E o segundo é que, claro, os apoiadores queriam mostrar para o Sula que eles estavam com eles, porque do que vale você ser um apoiador se você está escondido lá na Espanha? Sim. O que o Sula vai pensar, presumindo que ele chega em Roma e reconquiste o lugar dele, por assim dizer? O que ele vai falar? Cadê os meus apoiadores que não me ajudaram nessa reconquista? Né? Será que eles Hum. são apoiadores mesmo? E aí, o que vai acontecer? Então, essa dúvida aí de melhor eu mostrar minha cara e ajudar era, Essa era um dúvida, o incentivo. medo. Era um incentivo para falar: tô aqui, tô te ajudando, conte comigo. Porque eles sabiam que o Sula, a gente tinha comprado ele com o Leão, né? Uma analogia de uma das minhas Sim. fontes. O Leão tá voltando para casa. Quando o Leão chegar em casa, provavelmente vai ter uma listinha de quem, quais foram as hienas e quais foram os apoiadores. Sim. Então, aí fica imediatamente claro, assim que o Sula chega no sul da Itália lá, muitos apoiadores começam a ir para o sul da Itália também, ao encontro de Sula. E desses apoiadores tem dois que se destacam, que eles têm todos esses motivos falados aí, mas eles têm dois motivos a mais até do que a grande maioria. Hum, Vamos começar pelo primeiro, que esse apoiador é um nome que já escutamos aqui em um episódio do Veja Bem de anos agora. Foi um episódio VB Fama. Eita, Falamos desse cara. Ele é um apoiador chamado Crasso. 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 Marcos Lucínios Ah, Crasso. sim. Uhum.
foi mencionado no VB Fama pelo Pedro, né, falando que ele cometeu um erro crasso. Sim. Não vou entrar nos detalhes aqui, mas ele foi mencionado quando a gente falou de Fama, a gente estava falando do Júlio César na época, e entramos numa tangente de Roma aí, ele foi mencionado. E eu só estou martelando o nome dele aqui para ninguém confundir com Graco, que são os irmãos lá. Esse é o Crasso, com C. Então, Crasso e Graco. Graco, os irmãos, Crasso era um patrício, um apoiador do Sula, né, cujos pais tinham sido assassinados pelo Mário, tanto o pai como o irmão maior. E ele foi se refugiar na Espanha, onde ele conseguiu, por métodos dele, angariar mais aliados e bastante riqueza. O Crasso era uma das pessoas mais ricas de Roma ali naquele momento. E voltou para encontrar com o Sula. E voltou não só ele voltou com um exército particular dele. Eita. Ele ficou conhecido na história, não só pelo erro dele, que vamos saber eventualmente o porquê, mas ele ficou conhecido como provavelmente a pessoa mais rica da história de Roma. E tinha até uma frase associada a ele que era: você só pode se chamar de rico se você consegue ter um exército particular. E ele conseguia. Ele tinha um exército particular dele. Caralho. Então, ele encontrou com o Sula, falando: e aí, Sula, lembra de mim? Não lembra? Bom, agora você vai lembrar, porque tá aqui um novo pelotão para você. Ó, pra você que ó. Só pra Para mostrar que, mostrar ó, quem tá do do seu seu lado. lado. É. Exato. E, claro, ele não era só um rico, ele também era um general. Então, ele tinha o comando do exército, ele não era só um contratante de mercenários, por assim dizer. Sim. Então esse Crasso foi o primeiro a chegar, buscando vingança do pai e do irmão, mas também aproveitando ali o Sula na empreitada dele, porque lógico, ele já era um influente e rico. Se o Sula desse certo, imagina o que ele seria mais. Então, Então o Crasso aumentar o aí, exército. né, foi pivotal nesse apoio ao Sula, uma vez que ele chegou na Itália. E o outro personagem que aparece é um cara chamado Pompeu. Pompeu, né? E esse Pompeu, ele não era tão rico como o Crasso, tinha influências, mas ele era mais influente por conexões. O pai dele, um cara chamado Pompeu Estrabão, era um general de bastante mérito, né? Tinha tido várias campanhas, principalmente no norte da África, e tinha vários clientes por êxitos que ele tinha tido em campanhas. Clientes, lembrando aquela dívida que você tinha com a família que te dava algum benefício. Então, Pompeu, ele era um jovem, tem que remarcar bem isso, ele era bem jovem, o Crasso também era jovem. Mas o Pompeu, o pai dele, agora eu não lembro se tinha sido morto pelo Mário ou se só tinha morrido, mas ele tinha herdado as alianças ali do pai, então ele também chegou com um exército pro Sula, não comprado, senão que na camaradagem ali, vocês me devem, me acompanhem agora. Mas o interesse dele não era aumentar as riquezas como Crasso, senão que se destacar militarmente. Ele era um cara que, naquele momento, eu tinha acho que 20 e pouquinhos anos, era conhecido como um açougueiro adolescente. Esse era o apelido Eita dele. porra. Ué, é um assassino sanguinário. E ele era muito competente militarmente falando. E ele queria um trampolim. Ele queria um trampolim para a carreira. Ele era tipo um daqueles caras que falou: eu quero ser cônsul eventualmente. E eu sei que o caminho é por aqui. Aí sim, Então, ótimo. Um plano de carreira, menino já. sim, ambicioso ao máximo. Então ele se apresenta ao Sula também falando: ó, trouxe companheiros e fome de sangue. Deixa eu te ajudar. Ou me ajuda a te ajudar, né? Uma frase mais icônica. E, bem, esses são os dois principais personagens aí. E é bom lembrar desses nomes porque eles são sementes no próximo capítulo de Roma. São personagens bem marcantes, Crasso e Pompeu. Então ali estão começando. Esse é o momento de ponte generacional. Agora é o Sula, o grande personagem. Em breve serão esses dois aí. Mas por enquanto eles são coadjuvantes. Estão ali só para ajudar o Sula. Ok. Bem, então aí agora ficou mais claro, né? Porque que o Sina queria evitar que o Sula chegasse na Itália. Não só a ansiedade, agora está angariando apoiadores. Exato, muitos apoiadores.
Ele tá em casa, né? Tudo bem que é uma casa que expulsou ele, mas tá em casa. É. Então, ele já tinha uma grande força, agora a força ficou maior e os apoiadores estão ajudando ele não só como numa marcha uniforme para Roma, senão que na Itália de maneira geral, que tinha várias células anti-sulista, por assim dizer, Hum. e eles atuavam no norte, no sul, no meio, como não era um pelotão só do Sula, senão que uma força do Sula. Era forças sulanas e forças anti-sulanas, Hum. como que era a dinâmica da Itália nesse momento. E claro, ainda tinha uma pedra no sapato do Sula, que eram os próprios italianos, né? Não os romanos, os italianos, Ah, que é da negócio da cidadania, né? que ainda eram contra ele, porque, bom, olha o que ele tinha feito antes, o que ele vai fazer Sim. agora. Então, o Carbão, que ainda era cônsul, começou a orquestrar ali a mesma coisa que o Sina tinha feito. Mais alianças com os italianos, falando, ó, ou a gente se defende desse cara, ou eles vão reverter tudo que a gente conseguiu até aqui. Uhum. É, e aí, Sula tem que fazer uma decisão, né? Ou ele vai manter essa postura, ou ele joga o jogo. E jogar o jogo aí seria, tô na Itália, quero, na visão dele, né, restabelecer a ordem de Roma e Sim. punir os usurpadores. E para isso ele vai precisar de mais aliados e não menos. Sim, é. Mais apoio ali. Então ele, não sendo bobo nem nada, diz publicamente que ele é a favor da cidadania dos italianos. Hum. Então Quero não ali em é, convenhamos, né? 83, Era o que os outros tinham mais do lado dele, que fazia o pessoal ir mais com eles, era isso, né? Porque tava dando o que o povo queria. exato. Mas agora que Sem, o cara tem o exército e tá dando mesmo, exato. Para quê, né? Para que pra arriscar por quê? causa de coisa Exato. pequena? Uhum. Sem falar que ele tinha que marchar para Roma, ele estava no sul da Itália, lá no calcanhar. Até chegar em Sim, Roma, que está ali no meio, a gente tinha que passar por várias e várias cidades italianas. E para quem enfrentar, ter conflito quando você não precisa. É só dizer sim. que está de acordo e uma vez você chegar lá, você faz o que você quiser também, né? Tem que Uhum. dar esse elemento estratégico. Ele podia ser genuíno, ele podia mentir também, que diferença ia fazer? Sim. A questão é que ele disse publicamente que era a favor da cidadania dos italianos, e isso, claro, tirou bastante da estratégia a favor dos populares, de angariar aliados, porque agora sim, era só eles contra o Sula, e o Sula mais forte do que nunca. Você quer fazer isso? Tem Será? certeza? E bem, bom, então estamos nesse momento aí, estamos fim de 83, vamos pular para 82 agora. O Sula já mais forte do que nunca na Itália, caminho a Roma. E o Garbão já não consegue mais encontrar desculpas para postergar a eleição. Sim. E no fim de 83, ali começo de 82, são eleitos 2 novos cônsules. E esses 2 novos cônsules, óbvio, são amiguinhos do Garbão. Hum. Lembrando, nesse momento aí era tudo bem corrupto, as eleições são meramente simbólicas. Mas existe um esforço ainda de manter a faceta de que as coisas estão funcionando. Sim. Então, oficialmente, o Garbão já não é mais cônsul. Agora são 2 caras, chamado Cornelius Norbano, conhecido como Norbano, e um cara com um sobrenome conhecido, Hum. chamado Scipio Asiático. Olha. E o Scipio, bom, lembrando, a família vem de longe, né? Sim. Vem de séculos. E esse Scipio não é um descendente direto do Scipio africano, mas sim do irmão do Scipio africano, que foi um general bem competente nas guerras contra o Império Seleucida, lá naquelas episódios das guerras macedônicas. Hum. E como ele foi exitoso lá na Ásia Menor, ele ficou conhecido como Esquipe Asiático. Então, tinha o Esquipe Hum. africano e tinha o Esquipe Asiático. Sim. A E gente esse mencionou cônsul ele agora, já, não? O asiático. não sei se o Asiático, a gente Tive mencionou o impressão de Esquipe ter. O Emiliano que foi da Terceira Guerra Púnica, Hum. o massacre de Cartago. Sim. Mas, bom, de todas formas, ele é um descendente do irmão do Esquipe africano, não é direto do africano. Mas, bom, é um Esquipio. Sim. E era conhecido como Esquipio Asiático terceiro, quarto, sei lá. Na minha lembrança aqui, ele é o quarto Esquipio que a gente cita, então eu chamo ele de Esquipio 4. O Esquipio 4 tá ali,
junto com o Norbano, e ambos são do regime ali do Sina, do Mário, são contra o Sula, e agora está no colo deles evitar a aproximação do Sula aí. Então, o que eles fazem? Bom, a primeira decisão que eles fazem, que não é lá a mais esperta, é que em vez de unir forças, eles decidem cada um coordenar o próprio exército. Ah, meu Deus. A gente já viu isso dando certo em muitos casos, né? Porra, velho. Não Sim, sei. eu vejo essas coisas. Eu lembro daquela cena do Planeta dos Macacos lá, que o macaco fala macaco, sozinho, fraco. Macaco junto, forte. É muito simples. Por um lado sim, mas por outro tem que dar o benefício da dúvida para eles, porque você ainda tem duas células, né? Como você tem a questão de uma pode ajudar a outra, como uma pode sanduichar o inimigo, fazendo uma orquestração de ataque aí, Uhum. ou você pode dar o benefício de perder uma e ainda ter a segunda que pode levantar novos recrutas, enfim, você não perde tudo de uma vez, como é aquela Sim. questão de todos os ovos num cesto só. Uhum. Então, se por um lado sim, tem certo mérito de maior a força melhor, por outro, são todos os ovos num cesto só. De todas formas, Perderam. eram dois exércitos, e o primeiro que foi ao encontro do Sula foi o exército do Norbano. Ok. Claro, já era um exército, ainda era um exército verde também, eles não tinham nada super veterano como o Sula. Eles tinham menos aliados italianos agora apoiando, porque, bem, a gente já falou por quê, né? Sim. Então, O Sula já o, re- resolveu esse problema. o meio que o resumo da ópera aí é que o Sula vai do calcanhar da Itália até quase o meio da Itália, região de Campana ali, onde está lembrando, está a 200 quilômetros de Roma, Hum. onde estava o Norbano, sem resistência alguma. Ele vai pela Via Ápia, aquele caminho lá das Guerras Samnitas que a gente falou faz tempo. Foi quase que num desfile, assim, passeio turístico. Andou mais de Sim. 300, 400 quilômetros sem nenhuma oposição. Só É, apreciando a paisagem. Então, o cenário estava favorável para o Sula, e claro, ele também não deixou os homens dele saquearem nenhuma cidade no caminho, porque a postura dele agora era em favor dos aliados italianos, não contra. Então ele foi Sim. consistente com isso. Não saqueou nada, foi bonitinho pela Via Ápia, até chegar em Campana, onde estava o exército do Norbano. Ponto Bem, de encontro, então. não, o Norbano estava lá esperando, porque, né, Ah, sim. Campana era uma área estratégica, tinha muitos recursos. A gente falou de Campana muitas vezes aqui nessa série. Incluso foi onde o Hannibal quase perdeu. Ele foi encurralado lá pelo exército do Fabius Maximus e teve que fugir Quase. botando tochas nos Nos gados. cabritinhos lá, né? Nos É, gados, isso. exato. Foi em Campana isso. É, para quem, bom, eu obviamente sugiro fortemente vocês olhem o mapa da Itália aí, porque esses lugares hoje são bem famosos. Incluso Nápoles, hoje é a capital aí dessa região onde a gente está falando. Enfim, então tava lá o Norbano à espera. Chega o Sula e, bom, entram num primeiro entrave, no embate. Hum. As tropas do Sula, imensamente mais experiente, não tem dificuldade em roletar as tropas do Norbano. Uma das fontes aqui diz que foi uma vitória tão fácil que o Sula ganhou com desdenho do inimigo. Essa foi a palavra que ele usou, desdenho. É, Tipo, o que você está fazendo aqui? Para quê? Para que né? isso? Pelo amor de Deus, moleque. Foi aquele tapa com a parte de trás da mão com luva branca. É o beat slap. Foi mais ou menos isso. Então, o grande evento anticlimático aí é que o Norbano perdeu rápido e perdeu. Não foi em definitiva. Bom, uma vez que eles começaram a perder, ele retrocedeu e o Norbano fugiu pro norte. Né? Foi lá para a região da Etrúria, velha Etrúria. Mas ele deu uma retirada estratégica, por assim dizer, Hum. enquanto o Sula estava ali em Campana e sitiou o resto dos homens que ficaram ali do Norbano. E aí que vem a vantagem a vantagem de dividir o exército em dois, né? Porque tinha um outro exército ainda que estava um pouco mais para o norte, que era do Esquipe Asiático.
Sim. e o Scipio asiático, o Scipio 4, vê que bom, sabe que o Sula tá ali cercando o que sobrou dos homens do Norbano e decide ir ao encontro do Sula, porque aí, se você pensar geograficamente, o Sula ficaria sanduichado, porque tem as forças do Norbano e tem as forças do Scipio chegando pelo outro lado. Então, em vez de ele sitiar, ele que seria meio sitiado, igual aconteceu lá nas Guerras Púnicas também. Você não sei se você vai lembrar, mas teve uma situação bem parecida. Acho que Roma estava sitiando os cartagineses, Hum. naquela época ainda era o pai do Hannibal, e enquanto eles estavam sitiando, chegaram a mais apoios para sitiar os romanos. E ficou aquela situação sanduíche. E aí acontece algo bem curioso, porque as forças do Sula estão ali, sitiando, e chega as tropas do Scipio 4 para sitiar os sitiadores. Sim. E aí, nessa situação estranha, o Sula não estava preocupado, tem que notar isso. Ele sabia o que estava acontecendo, mas não estava preocupado. Sim. Mas quando ele vê as forças do Scipio chegando, o Sula, propõe um acordo de paz pro Scipio 4. Nas linhas de para que complicar mais isso, como está claro que isso vai só derramar sangue romano, lembrando, era sangue romano, estamos falando, não tinha inimigo externo mais, Sim. era a guerra civil agora. Já teve uma primeira guerra civil aí com Mar, etc., mas essa talvez seja a legítima primeira guerra civil mesmo, de exército romano contra outros Exato. romanos, Sim. com grandes exércitos mesmo. Então, nas linhas de para que derramar mais sangue romano, vamos conversar, e manda, bom, orquestra aí encontros diretos com o Scipio 4 para essas conversas aí de como evitar perder mais forças romanas. Sim. Então é o curioso, né? Você não pensa que o Sula faria isso dado a vantagem que ele tinha, mas ele Uhum. faz e obviamente é uma pegadinha do malandro. Hum. Enquanto o Sula está conversando com o Scipio, ele manda os generais dele irem para o acampamento das forças do Scipio e tem uma conversa com eles. Fala, ó, assim como o Sula está conversando lá com o Scipio, fala, ó, Sim. conversa com seus amigos aí, porque eles eram romanos também, né? Muitos conheciam Uhum. uns aos outros. Fala, ó, vocês têm certeza que vocês querem ir contra o Sula, contra a gente, né? Depois de tudo que a gente fez. Tudo por Roma, vocês aí, tipo, entende que trabalho é trabalho, mas vocês têm certeza Aham. que vocês querem arriscar perder a vida por esses populares aí que estão só defendendo o próprio traseiro em vez de fazendo algo por Roma? Hum. E, bom, começaram aquele discursinho, né? Ficaram pesando na orelha ali, falando, ó, vocês podem se juntar a gente e contemplar as riquezas, ou ir contra e provavelmente morrer. Hum. E, bom, lembra o que aconteceu lá com o Fímbria? Fimbria. Fímbria, o cara lá na Ásia Menor, ficou sozinho no acampamento. Ah, sim, sim. Ah, sim, Fimbria, sim. Bom, não é à toa que existe uma frase que diz a história se repete. Ah, meu Deus. O Sula Ai, recebe ai. mensagem que o esquema tá feito. Hum. E assim que ele recebe essa mensagem, ele fala pro Scipio, quer saber? Não vou fazer acordo nenhum, não. Você quer apostar na sua força militar, aposte, problema é seu, bora pro Hum. fight. Então ele quebra ali todas as tratativas e Sim. fala, vamos pro pau. E tem um encontro ali, colocam os exércitos um no frente ao outro ali na região da Campana mesmo, Hum. falando agora é a hora do fight. E quando estão ali, um exército contra o outro, cara a cara, os soldados do Scipio 4 acenam para os Hum. soldados do Sula. Oh, oh. E nesse aceno, os soldados do Sula acenam de volta, dizendo sim, venham. E eles desertam para o Sula. É Todos, isso. 100% dos soldados. Boa. Beautiful. É. Até porque essa resistência deles era muito por causa da questão de ser cidadão, né? Se tornar cidadão romano e tal. Mas agora que o Sula apoia a mesma ideia, meio que. Exato, Eu tô exato. perdendo minha vida aqui. Justamente. De novo, eles Uhum. não tinham espólio, não tinham território, Sim, só tinha. exato. Você quer lutar contra o maior general das últimas 3 décadas de Roma.
Que tá querendo te dar o que você quer. É, e tem cara de Clint Eastwood chupando limão. É isso mesmo que você quer fazer? Com certeza. Quer É, morrer? Então morre aí. É, exato. saiu mesmo, foda-se. E bom, e aí de novo, o Sula consegue dobrar o tamanho do exército. Bom, não dobrar, mas aumentar substancialmente o tamanho do exército dele sem derramar sangue. Hum, E claro, o Scipio aí fica na mesma posição do Fimbria lá, sozinho. Meu Deus. E aqui é um ponto interessante, porque diferente do Fimbria, ele não se suicida. Não nem tem tempo pra isso, né? Porque tá tudo ali, tudo acontece ao vivo. Então, Uhum. ele fica de um lado da linha e todo o exército dele fica do outro. E aí, alegadamente, de novo, tem que lembrar do drama, e eu acho que isso é drama. Foi um roteirista que escreveu. Não é um historiador, mas é um historiador com chapéu de roteirista, porque Ele pegou liberdades, né? Liberdade artística, dramáticas. dramática. Mas o relato é que o Sula cruza a linha para encontrar o Skip 4 sozinho lá Uhum. e fala para ele, bota a mão no ombro e fala para ele: você fez o que você pôde, não foi dessa vez, mas eu vou poupar sua vida. Eu só preciso agora que você renuncie oficialmente ao seu cargo, lembrando, ele era um cônsul, Hum. e prometa que não vai tentar mais nada contra mim, e eu te libero. E essa foi a frase dele: para que você vá se aposentar em algum lugar aí no interior e consiga contemplar sua própria insignificância. Cara. Porra, enfiava a espada no bucho, doer menos. É. Porra. Então tá É isso, bom. cara. Renuncie o seu cargo, prometa que você não vai fazer nada contra mim e vá viver na sua insignificância em algum Aí, lugar que você quiser. assume que você é um merda e some na minha frente. É isso aí. Com a mão no ombro enquanto dizia tudo A isso. mão no ombro. Carinha de quem você vai dizer. Eu duvido que tenha acontecido assim, mas o É, relato que chegou é esse. sei. Telefone sem fio de mais de 2000 anos. Uhum. E, bom, é uma cena divertida de se imaginar. E o É. Scipio fez isso. Não, Bom, me não resta se outra matou, opção. virou as costas, foi embora. Alegadamente, ele tentou fazer um burburinho aqui e ali, Hum, mas falou que ninguém tava nem aí, mas. mas morreu na insignificância. Como ninguém sabe É isso. quando morreu, nem onde morreu, o Skip 4 desaparece da história depois disso. Maravilha. Ó, o nome do. Porra, o cara carrega um nome, pô. Skip. É, mas não direto do africano, né? Então tem um pouco Sim. menos de É, responsabilidade. Mas de toda forma, a gente já falou também, né? Quando chega no filme 4 sim. meio que forçar a barra, Exato. né? Forçou a barra já. Nada De todas igual. formas, o que aconteceu aí é que o Sula, em definitiva, ganhou, já estava mais no poder ainda, né? Com mais homens. Hum, O Norbano que ali, bom, aí eu acho que talvez eu tenha me antecipado um pouco. O Norbano estava ali ainda e depois disso que ele foge para a área da região da Etrúria ali, o norte de Roma. sim. É, mas aí sim, o Sula está com mais próximo de Roma ainda, 200 quilômetros agora mais ou menos, Uhum. e sem nenhuma resistência. Mas aí o Norbano, bom, já não tem força nenhuma, o Scipio já não é mais cônsul, ele renunciou formalmente. E o ano vira. Estamos falando agora, tá tudo em 83, agora é 82. Sim. E nesse período aí teve uma temporada de inverno, e aí sim eles pararam, então teve um tempo de folga aí, até porque aproveitando que eles estavam em Campana, era rico, eles se aproveitaram para descansar, fortalecer. E nesse meio tempo aí, dois novos cônsules surgem em Roma, porque, bom, tem que ter cônsul, né? Não pode Sim. ficar sem ninguém. Alguém tem que E, mandar essa piroca. bom, um novo cônsul não vai ser surpresa para ninguém, porque foi a orquestração dele, essas duas pessoas. É o amigo Garbão. O Garbão estava ali É como bom. procônsul lá na região dos gauleses, no norte. Ele volta para ser cônsul. E agora sim, você fugiu do Sula, mas agora não dá para fugir mais não. Uhum. Tem que endereçar essa ameaça aí. E ele orquestra aí a eleição de um outro cônsul, que esse sim é surpreendente. Eu Hum. aposto que você não vai adivinhar o nome dele. Hum. Mas eu vou te dar uma chance. Você consegue imaginar o que te surpreenderia virando cônsul nesse momento? Hum. Não. Não? Bom, Hum, vou te dar uma, acho que não. vou te dar uma dica. Lembra que quando eu falei que o Mario tinha fugido, ele não tinha fugido sozinho na primeira invasão do Sula lá?
que ele invade, e aí foge ele, foge o Mario, fora o Sulpício, e foge alguém mais relacionado ao Mario, que tem o apelido Ah, O Jovem. fuck. Qual que era o nome dele? Júnior, cara. Júnior. Lembra, a gente até brincou, o William, o Jovem. Então sim, mas eu não lembro qual que era. Eu não lembro. Eu lembro que ele era o jovem. Eu lembro do jovem, mas eu não lembro o primeiro nome. É o Júnior. É o Júnior do Mario. Do Mario? É o filho do Mario. É o Mario o Jovem. Lembra? Eu Ah, falei, o Mario, sim, filho sim. dele, conhecido como Mario Jovem, conseguiram Mario fugir. jovem, ok. Nossa, nem lembrava do filme dele. É que ele não deu muitas caras depois, né? Sim. Mas ele existe e tá aí. Agora, com apenas 26 anos, ele é eleito Meu Deus, cônsul, Cons. é, Não, sem experiência, sem bagagem, simplesmente com o nome do pai. isso aí. É, eleito. E isso daí é provavelmente uma estratégia de marketing, né, do próprio Hum, Garbon, porque ele precisava uhum, angariar forças pró-marianas, e quem sim. melhor do que Mario o Filho. Jovem. A prole do homem. Pois é, o verdadeiro proletariado. É o verdadeiro proletariado. Tá aí, Meu o Deus. o jovem Jovem. Mario o Jovem, 26 anos, Puta que simplesmente um pariu, nome Cons. numa cara, virou cônsul. Sem precedente, burlando tudo que é lei, porque não tinha tido cargo antes. Foi uma orquestra aí do Garbão Foda. para Sei. preciso de um nome forte para angariar recurso, porque agora Sim. estamos no endgame, tá no ultimato. Não te mata. Não, mas Ah, 80 e quanto? 82 já? Vixe. 82. Sula tá próximo ali das muralhas romanas, e agora? O que é que vamos fazer? Bom, tá aí, com Garbão de volta e Mário, o jovem, como cônsul. Bem, então tá aí os dois novos cônsules, Mário tranquilo, lembrando ainda contava com as forças do Pompeu e fugiu o nome dele, do Crasso, Cara, tendo várias células de confronto ali no interior da Itália, e todos bem sucedidos até então. E estava ali, a caminho para Roma, agora a menos de 200 quilômetros. hum, E bom, nessa marcha dele em Roma já chegou a primavera, é hora do embate novamente. hora de E, florar o sangue de todo mundo de novo. é, e quando ele descobre que Mário, o jovem, assumiu ali o consulado, ele solta uma frase icônica dele, Lá na qual vem. ele diz: enquanto eu fico mais velho, meus inimigos ficam mais jovens. Tá ficando velho mesmo. É, nesse ponto aí ele deve ter uns 50 e poucos anos já. Nossa senhora. É que ele tem O 30 moleque só de experiência tem. militar, né? O moleque tem menos de metade da idade. É. E sem falar que o inimigo dele era o Mario, né? E agora o inimigo é Mario, o jovem. O jovem. Tá bem explícito a diferença de idade. E bem, Mario, o jovem, claro, por ser jovem, queria mostrar resultado, queria mostrar que Sim. não era só um nome. Hum. Então ele decide muito inteligentemente em pegar uma tropa ali que ele levanta, também Júnior, só tinha Júnior agora pro lado dos Tá Marianos, que não tinha, pariu. não tinha mais muito o que fazer. E ele decide. Aí é porque acabou com o negócio. Mas ele ia fazer o quê, né? Vamos ser honestos, que ele ia fazer o quê? Se é um nome, se é um cônsul, o Sula tá chegando, se ele chegar já era, você sabe que já era. Como não era uma Sim. dúvida de vai ter um acordo de paz, vamos negociar, não. Querendo ou O não, Sula tá vindo, ele o tá vindo moleque pra vive na matar todo sombra mundo, do. E querendo ou não, o moleque vive na sombra do do pai. pai, né? É. Um dos Então, maiores generais da história de Roma, um herói. exato. Então, por um lado, a gente pode cantar a musiquinha do Mamute pra ele, porque tá claro, Sim, né? Tá claro. sim. Mas por outro, se coloca no lugar dele. Se quem tá ouvindo não entendeu ainda, tá bem claro o que vai acontecer aqui. Sim. Então, mas ao mesmo tempo, o que que ele ia fazer? O que que ele ia fazer? É compreensível, vai. Ou ele fugia e morria na. Como que a gente falou lá pro Skip 4? Contemplando a própria insignificância. É. Ou ele dava um tiro pra cima ali. Vamos ver o que Vai, acontece, né? vambora. Então, pelo menos isso ele teve a honra, digamos assim, a dignidade É, de fazer. sim. Foi ao encontro do Sula. E, bom, aqui é uma pergunta fácil. Chuta o que aconteceu. Não é alguém roletado de novo. Que eu esperei até esse momento pra soltar essa piada. É. O Mario jovem vai ao encontro de Sula e leva uma Ah, não. sulada.
leva uma sulada Ai, meu forte do Deus. Sula, Já era. sem, sem, sem nenhum embate, como não teve nenhuma dificuldade. Foi Sim. simplesmente, você, tá bom, já não é mais você. É, é. Mas ele, Estralou os dedos, já era. uma coisa assim de, sei lá, 2 horas, olhando pro relógio ainda, tá acabando. Sim. Ai, pelo amor de Deus, vamos logo. Mas ele deu sorte ainda, assim como a sorte, a grande sorte dos romanos em geral, Hum, também bate na porta do Mário jovem e ele não é trucidado completamente pelo Sula. Vai para uma cidadezinha ali, não vou lembrar o nome, mas hoje chama Palestrina. De todos os nomes, marcou esse. Palestrina, hoje conhecida cidade, dá para ir lá visitar. Palestrina, caralho. Fica mais ou menos 40, 50 quilômetros de Roma. E é uma cidade fortemente. Era forte na defesa, era bem fortificada. Então ele Sim. consegue, com alguns homens, a maioria dos homens evaporam, mas alguns homens ele não consegue se esconder ali na cidade, que não era muito amigo do Sula, lembrando ainda tinha algumas células ali anti-sulanas. Então ele não é morto imediatamente pelo Sula, Hum. consegue se esconder e se refugiar nessa cidade aí. Então, Mário jovem está vivo, mas agora se escondendo, não mais querendo Caralho. nenhum embate contra o Sula. Traumatizou o menino. Tava ali escondendo, planejando alguma coisa. Na verdade, digamos, nesse se esconder aí, as forças do Sula realmente não conseguem penetrar, porque lembrando, muralhas eram realmente um problema, não é que você chegava de paraquedas ou qualquer coisa do Sim. tipo. Então tem um pequeno estado de sítio ali, e nesse pequeno meio tempo aí, o Mario também se dá conta que está no endgame e manda ordens para Roma para que todos os suspeitos de algum vínculo com o Sula ainda ali fossem executados. Então ele fala ali, ó, agora estamos no endgame, o Sula tá chegando, tem que fazer todo mundo que vocês suspeitem que apoia o Sula, matem agora. Suspeitem. É meio que o ato final ali Hum, do regime do Sina, do Garbão, do Mário sim. Velho. A última Não, tentativa de. mais uma tentativa interessante, porque ele fala mate todo mundo e fuja. Então, meio que tá entregando o jogo. Sim. Mas é o que eles fazem. Tem uma chacina ali em Roma. Eles matam principalmente pessoas suspeitas de aliança de alto cargo. Então morre o pontífice máximo, morre um pretor, morre os censores, como todo mundo que era alguém e tinha uma suspeita de que não era 100% do time do Mário e do Sina, Uhum. foram executados ali de maneira imediata Hum. e meio que de espionagem, assim, facada nas costas, Sim, mataram enquanto estava sim. dormindo. Tá na surdina. Na surdina, essa é a palavra que eu estava querendo. Hum. E mataram e foram embora. Então, todo o regime anti-sulano que estava ali em Roma cometeu aí essa chacina e partiu. Partiu Anti-Sulano ou a anti-sulano. favor dos. Ah, tá. Anti-sulano. Ah, tá. Tava confundindo. Partiu, que lembrando tinha um outro cônsul ainda, que era o Garbão. Uhum. E o Garbão tinha o encontro do Norbano, que estava ali na Etrúria. Hum. Então todos foram ali para a região da Etrúria e Roma ficou livre. Hã? Essa é a Ah, parte pode crer. interessante. Não tinha nenhum cônsul, nenhum exército ali em Roma. Que o Mário jovem estava lá se escondendo. Sim. E o O outro Garbão tava. tinha partido pro encontro com o Norbano lá na Uhum. Etrúria. E E Roma Roma tava estava lá. ali, estava lá, sem nenhuma forte força anti-sulana. E aí, claro, o Sula tinha só uma coisa a fazer, né? Ficou sabendo disso, falou. É, Já que beleza, a casa tá vazia, a Roma eu vou. a Roma eu vou. E para lá ele partiu. Tá Em aqui, pai. 82 ainda, Sula deixa um pelotãozinho ali na cidade onde está o Mário, lógico, Hum. mas ele, com a maior parte do seu exército, parte para Roma. E, bom, Hum. ali ele chega e, claro, o primeiro pensamento dele, vou sitiar Roma, porque deve ter gente protegendo ainda, deve ter um conflito, deve ter, Algum né? tem, sim. Alguma resistência pode ter. E, para surpresa dele, não teve. Assim que ele chegou em Roma, os cidadãos abriram os portões para ele. Oh, saudade de você, quanto Né? tempo.
E aí é importante lembrar que os cidadãos deviam estar de saco cheio também, né? De tanta invasão, Né? tanto conflito. Tá que pariu. Então, falar, sabe o quê? Pra que passar por mais um estado de sítio? Passar Sim, fome, passar necessidade. sim. Vai, entra aí, vai ter ninguém aqui Abre mesmo. logo, vem aí, vai logo. Quer invadir Roma? Você é o quê? Tá, É a vai. terceira vez, você é o segundo cara. Quer dizer, você é o É, mesmo cara da outra vez, mas agora sim, depois. sim. Enfim, faz o que precisa fazer aí, só me deixa em paz. É. Só não mata ninguém, tá? Não bota fogo na casa dessa vez, entra, pode entrar. Exato, foi Tudo seu aí. mais ou menos nesse esquema. É isso. E aí, Sula, assim, está de volta a Roma. Depois de 8 anos, depois de Caralho. grandes reviravoltas, Sula está de novo em Roma. Mas claro, ele tem um probleminha ainda. Tanto o Mário como o Querendo ou Garbão não, estão vivos, vivos. estão próximos. Então, ele, de certa maneira, surpreendentemente, mas ao mesmo tempo não, ele não fica em Roma. Ele só entra em Roma e fala ali, convoca os senadores que sobraram e fala, ó, Hum, eu tô passando aqui, mas não vou ficar aqui ainda. Quero só comunicar sim, que estou de volta, já não tem como reverter a situação, tem problemas ainda a serem resolvidos, sim. mas Roma terá ordem novamente. Só Mas saiba ninguém que eu tô precisa. aqui. Ele disse: não precisa se preocupar. Cidadãos do bem, não tenho nada contra vocês, só preciso recuperar minha propriedade, punir alguns inimigos e Hum, restabelecer a ordem. É isso. é isso. Nada demais. Então, Relaxa. é, eu vou dar um pulo ali pro norte para resolver um problema pendente, mas logo eu tô de volta. É o que ele fala. É isso. Então, dá uma Segura meu passagem assento aí. ali, faz um falou, valeu, Uhum. e parte ao encontro do Garbão lá para amarrar, para dar ponto nesse nó aí. Enquanto continua sitiando o Mário Jovem lá na outra cidade mais pro sul da Itália, de Sim. Roma. Então é importante essa questão geográfica aí. Mário Jovem está sitiado no sul de uma cidade pro sul de Roma e ele vai para o encontro do Garbão, uma cidade no norte de Roma. Ok. Então ele parte para lá e tem uns conflitos ali liderado pelo Pompeu também contra forças do Garbão e do Norbano. Então Hum, ele vai ao encontro do Pompeu e Crasso também tá na região ali. Então tem que lembrar, ele não tá sozinho. Ele tá ali sim. com seus aliados e vai lá com o Garbão para, bom, obviamente, se livrar desse problema, né? Que não pode ter Hum, outros cônsules em Roma agora que ele voltou. Para que deixar inimigos vivos? hum, E bem, ele chega em pouco tempo lá ao encontro do Carbão e começa a enfrentar ele. E não é um conflito assim avassalador como foi com o Mário Jovem. O Garbão tinha tempo para se proteger, né? Então sim. estava melhor estruturado, estava um pouco mais preparado que o jovem de 26 anos. Então eles entram em confronto, mas não é um confronto assim imediato de um dia. Tem uma briga, mas aos poucos as forças do Norbano, do Garbão, vão definhando. Hum, Por questão de se dar conta que eles vão começar a perder, e para que perder? Melhor desertar antes. sim. Então começa a acontecer a mesma coisa. Alguns desertam para o lado do Sula, outros fogem, e aos poucos, e aí sim, gradativamente, as forças vão definhando do Garbão e do Norbano. Hum, E aí é uma questão de tempo, né? Já dá para saber que sim. Sula vai Ah, acabar ali, o Mário não pode ficar sitiado para sempre, em algum momento algo tem que acontecer. E algo realmente acontece, mas é algo que é um momento meio Xalamã aí, hum, hum. que tá tudo Uai. bem, tudo ok, Uhum. é óbvio que vai acontecer, né? Se tudo ficar como tá. Sim, o nosso querido É, Sula. mas É. algo muda. Algo Hum. muda e não sei, você não vai conseguir adivinhar, mas vamos brincar. O que você acha que pode acontecer para mudar o cenário? Algum inimigo externo? Se bem É que. uma, é uma boa suposição, né? Dado que Roma está brigando ali É, entre eles mesmo, sim. mas não, porque lembrando, Mitridates foi neutralizado, Sim. tinha 2 legiões do sul ainda lá na região da Grécia para rapidamente se locomover onde fosse preciso. Uhum. Então não, mas você Ok. está num caminho certo. Hum. Ué. Vou dar uma dica. É um novo inimigo, mas não é novo, em nada. É um inimigo que é inimigo faz 300 anos já, só que aparece, desaparece.
Não é como é que é? Os gauleses lá, de novo? Não. Não, não é os gauleses. Ah, São italianos, estão ali, nas como é que regiões era? montanhosas. Qual era o nome deles? Samnitas. Samnitas, É, esse aí mesmo. os Porra, Samnitas, essa altura do campeonato? pois é, os Samnitas aparecem no jogo. Uai! O novo, o novo inimigo entra no jogo. E não é novo, é velho. É, 300 anos de rixa já. mano, pra Mas aí, quê? os Samnitas estão próximos ali de onde o Mario está sitiado. Hum, E, bom, eles não gostavam do Sula, né? Tinha a questão da cidadania italiana, mas tinha que lembrar que quem acabou com a maior ameaça na guerra lá dos aliados foi o Sula e foi contra os Samnitas. hum, Então, hum. quanto mais próximo o Sula chegou de Roma, incluso declarou ali para Roma: cheguei, só vou dar um pulo ali e já volto. O problema era com ele. Eles viram, porra, não, o Sula não, como É, podia ser qualquer um, mas o Sula justamente, eles sabiam que ia dar ruim para ele, por mais que ele tinha dito a aliança dos italianos, mas eles não queriam correr esse risco. sim. Eles tinham ranço, usando Hum, palavras modernas aí, tinham ranço com o Sula e viram a situação vulnerável ali bom, ele estava em dois lugares ao mesmo tempo, por assim dizer, uhum, e o Mario que tinha menos resistência ali, era só um sitiamento ali da cidade, com um pelotão, não era uma força grande do exército. sim. Então os Samnitas de repente saem da montanha e vai com sangue nos olhos ali ao apoio do Mario. Porque, bom, o Mario ainda era o nome ao nome aí, o nome Sim. Mario. Então, liberando o Mario, você fazendo aliança com ele, eles tinham a melhor chance de evitar o retorno do Sula. Mas eles têm um problema, porque eles estão para fora da cidade, né? E o Mario está dentro. Hum, Então eles têm que entrar em embate com o pelotão do Sula que está ali, como o Sula e as muralhas. E claro, eles tinham bastante poderio militar, mas não eram forças do Sula. Então eles tentam algumas vezes, mas não conseguem superar as forças, por mais diminutas que fossem do Sula ali, para resgatar o Mario. hum, E nesse vai e vem, nesse entrave, eles percebem algo que qualquer inimigo perceberia nesse momento de confusão aí, de dispersão militar. hum, Que foi o que o Sula. Bom, não foi o que o Sula percebeu. Foi o que aconteceu com o Sula, mas agora é os Samnitas tendo a mesma sacada, a mesma momento de opa, se o Sula está na Etrúria e o resto das forças estão aqui, hum. quem que está defendendo Roma? Ah, meu Deus. Então aí sim, talvez num Verdade. primeiro momento histórico, é que eles são italianos ainda, mas É, pessoas que não são diretamente romanas decidem ir para Roma. hum, Então os hum, samnitas falam, sabe o quê? A melhor maneira de evitar o problema de Roma é destruindo a própria Roma. própria Roma. E um dos generais dele solta até a frase: para você lidar com o problema dos lobos, tem que botar fogo na floresta. Eita, boa. Isso é uma frase que até me lembrou a série lá do Isso que eu ia Romulus, né? falar. Exatamente. Então, exatamente. É meio que literalmente isso. Então, a série é um pouco anacrônica, né, no sentido dessa frase, mas Uhum, ele é verídico nesse sentido. Essa frase foi dita. sim. E foi dita aí pelo líder saminita nesse momento. E foram com mais ou menos 30 mil soldados para Roma, como angariaram aliados ali, uns tais de Lucanos, que também não eram muito fãs de Roma e eram amigos dos samnitas. E partiu todo um exército para Roma completamente desprotegido. E lembrando, eles estavam bem perto, estavam a 60, Ah, entre 40 e 50 quilômetros ali de Roma. de boa. Chega num dia. Né? E aí que o cenário muda, né? Você fala, pô, o que pode acontecer agora? E de repente, um inimigo interno e externo tá Meu indo Deus. contra Roma. Coitado do povo dessa cidade. Não aguenta mais. Tanta reviravolta, né? Dá um descanso, pelo amor. E bem, eles obviamente estão próximos, chega rápido, todo mundo se intera do que está acontecendo, incluindo o Sula, Uhum. mas ele está mais longe, ele está mais ou menos 150 quilômetros ali, e tem todo um exército. Então o que o Sula faz é imediatamente manda toda a cavalaria dele de volta para Roma, Pô, porque os cavalos obviamente chegam mais rápido que os exércitos caminhando. Né? sim.
ele chega justo em tempo, porque os samnitas chegam antes, claro, mas alguns jovens romanos que ainda estão ali na cidade tomam um dever ali patriota de proteger as muralhas e vão ao encontro dos samnitas, sem Atrás aí. representar nenhum exército, sem facção, nada. Estão ali para proteger a cidade de Roma. E, bom, são aniquilados pelos 30.000 samnitas que Óbvio. chegaram ali, mas conseguem ganhar tempo para os cavaleiros do Sula chegarem. Hum, E quando os cavaleiros chegam, eles conseguem aí sim, mais efetivamente, conter a invasão direta dos samnitas. Começa a ter uma batalha ali nos muros de Roma, hum, e ela se estende o suficiente para que o exército do Sula chegue. Então ele abandona, de certa forma, o conflito lá com o Garbão, com o Norbano. Fala, eles já estão definhando mesmo, vambora. E bota todo o exército para marchar direto para Roma, sem descanso, sem nada, como é direto. tá bom. Cento e É, poucos quilômetros. 100 e pouco quilômetros. E quando chega, tem que enfrentar o inimigo que tá ali. Como não tem, vamos descansar, montar acampamento, nada. Corre para lá e continua E brigando. luta. E aí chega num momento bem surpreendente, porque o Sula não consegue ganhar. Não consegue ganhar Ainda boa. diretamente dos Samnitas, porque eles, obviamente, foram para isso, né? Estão descansados, estão com recursos. Enquanto o Sula chegou no desespero ali. Ele foi pego, como uma das minhas fontes diz, com a toga curta. Joga curta. Estava ali com os homens cansados, depois de 150 quilômetros, e depois de lutar, né? Tava ali lutando ainda. Sim. E eles começam a levar pior. Os samnitas começam a empurrar o exército do Sula, começa a dar trabalho para eles. Eles Uhum. começam a ter que retroceder, o Sula começa desesperadamente ir de um flanco para o outro, tentando motivar os homens, Sim. mas tá dando ruim pro Sula. Depois de Uhum. não sei quantas décadas agora de só coisa dar bom pro Sula, né? Tirando as coisinhas políticas, Sim. agora o Sula tá perdendo numa batalha. Hum, E agora? O que acontece, Sr. Reed? sei. Bom, estamos invadindo Roma, né? Uhum. Uhum. E até onde eu sei, por mais que os dois ali. Os dois não, o Sula e os outros lá, os cônsules atuais, são inimigos. Pô, os Uhum. dois querem defender Roma, né? É o que você acha, né? Mas É, eles já não tinham mais forças. Lembrando, o Mário estava sitiado, fugido, sim. e o Garbão e o Norbano, forças definhadas já. Não tinha É verdade, ninguém não para apoiar. tinha ninguém pra apoiar. É. Vai me Então, dizer que perdeu. ó, poderia, mas não. Sabe Ah, aqueles momentos no filme que você fala que é forçado, que quando chega alguém para salvar o dia? Aquele sei. momento meio Deus Pega Ex Machina, assim, bem de na que hora. o herói teletransporta, voa, brota Sim. da terra, A acontece esse tipo de coisa Capitã aí. Marvel chegando no. Exato. Com esse momento que você fala, tá tão ruim que eu sei que alguém tem que aparecer para salvar o dia. Sim. Então, Ou melhor, o Doutor Estranho abrindo os portalzinhos aparecendo todo mundo. isso. Algo nessas linhas acontece nesse momento. Hum. Não foi o Doutor Estranho, mas um cara chamado Crasso aparece com todo o exército dele no flanco direito dos Samnitas. A grande Crácio. É, e com o grande exército do Crasso, ele consegue salvar a cidade de Roma. Porque Ai, ao flanquear os Samnitas, ele basicamente sanduícha, bom, Roma aí sanduícha eles, porque eles estão empurrando o Sula contra as muralhas, de repente aparece o Crasso atrás. sim, Então aí a situação é revertida, eles envelopam os Samnitas, já era. e aí sim, aí fica fácil. Aí o Sula aniquila a parte dele, o Crasso aniquila o flanco dele, e os Samnitas são executados. Mais de 50, 60 mil homens morrem aí, não todos os Samnitas. Só perde esse povo. E mais de 10, 15 mil soldados são feitos prisioneiros. E E aí depois? sim, aí Roma, bom, protegida, Uhum. Sula vitorioso com o Crasso, o Pompeu ainda está com umas briguinhas lá mais pro norte ainda, mas Sim. é a vitória. E aí chegamos num ponto antes e depois, né? Porque o Sula estava voltando, e agora ele voltou e ganhou. Já não tem Sim. mais o que fazer. É. Ao escutar sobre a vitória do Sula,
o Garbão e o Norbano fogem para províncias. Então, pica a mula, não fica nem ali para ver o que acontece. O Júnior já tá escondido mesmo. O Júnior tá lá e a hora que ele sabe, não é nem ele que sabe, a hora que a cidade que tá protegendo ele sabe, que era anti-Sulana, né? Que os Samnitas perderam e que o Sula agora tá com a força completa. Eles se rendem ao Sula, então eles, né, as forças do Sula que estavam ali, não diretamente ao Sula. Sim. Eles abrem os portões para as forças do Sula e falam, nos Ó, tá rendemos. ali, ó, pega ali. E o Mario, ao saber disso, tenta fugir pelos túneis ali da cidade, que eles, sim, obviamente escutam, né, que os portões foram abertos e já era, deu ruim. Então ele tenta explorar uns túneis ali da saída da cidade. Aí, saiu todo melado de bosta. E aí ele tá numa situação que é engraçada de o quão simbólica e literal é. Ele tenta fugir por um túnel, mas eles bloqueiam um túnel pelo lado de fora. Meu Deus. Então ele tá no túnel, mas não vê a luz no fim do túnel. Não. É meio que isso que literalmente acontece. Ai. E ao não ver a luz no fim do túnel, ele se mata. Que pariu. Ele prefere não ser capturado pelos inimigos. Porra, velho. O Mario pai meio que se deixa morrer, né? E era velho, né? Tinha 70 anos. Justo. Agora, o Mario filho, com seus 26 anos, grandes 26 anos. Tá vendo? Entre Se geração, a geração. É sempre assim. Sempre assim. Olha os jovens aí. Esse literal, o jovem. É o literal jovem. Bem, a cabeça do Mario jovem é levada pro Sula. Foram lá tirar o corpo então da. Foram lá. Lógico, né? Tem que ter o troféu. Lembrando, ele era cônsul, né? Então mais um cônsul aí pra fileira de cabeça de cônsules. Pariu, velho. E o Sula aí sim, ele, entra em Roma com todo suas legiões. Não diretamente em Roma, é importante mencionar isso, porque ele ainda é um excomulgado, né? Então ele já agora vira na casaca só apenas um político. Ele fica fora ali do Pomério, daquela linha do Pomério, sagrada, e convoca todos os senadores e cidadãos ali a escutar ele no campo de Marte, que era fora do Pomério, fora do centro de Roma ali, para dar um discurso. Então, essa é a primeira coisa que o Sulla faz, falar, não vou entrar ali no centrão de Roma, vem aqui encontrar e eu vou falar umas coisinhas para vocês. Eita, porra, e aí é um discurso bem memorável. Porque lembra que tinham vários prisioneiros samnitas, né, que se renderam ali a hora que foram ser envelopados, e tinha um povo dessa cidade aí, Palestrina, que abriram os portões e se renderam também. Então, o que o Sulla faz ele pega esses prisioneiros e leva eles para um lugar ali perto do Campo de Marte, né, um lugar que é uma vila pública ali em Roma. E aí já estamos falando da cidade mesmo. E ele, começa a discursar, lembrando o povo romano de tudo que ele tinha feito por Roma, desde as guerras contra os aliados até as guerras contra o Mitridates. Convenientemente, ele não fala de como ele invadiu Roma antes, ele pula essa parte, mas quem não, né? Tem que fazer alguns resumos aí. Mas ele começa o discurso só lembrando de tudo que ele tinha feito para Roma nos últimos 30 anos. E de como Roma tinha que reconhecer que ele era um lutador por Roma e não contra Roma. E enquanto ele está discursando, começam alguns gritos de agonia e desespero. Ele está ali próximo. E aí alguém interrompe o discurso dele e fala, mas o que está acontecendo? O que é isso? E ele fala, não se preocupa, são apenas alguns inimigos recebendo suas devidas punições. E são mais de 4.000 soldados samnitas e palestrinos que estão sendo simplesmente executados num terreno ali perto. Tá bom. E executado não assim guilhotina, que nem tinha guilhotina, mas executado ali com espadada no bucho mesmo, 1 a 1, em fileira indiana. Olha só que bonito. Então, com gritos de agonia e desespero, tá ali ele discursando e o background ali, o som ambiente é de agonia e desespero de inimigo sendo... Ele tá de novo fazendo aquilo. Fala, tô falando aqui e tal, mas... Vocês estão prestando atenção no que eu tô dizendo? Sim, Vocês deveriam. Porque vocês não prestarem atenção, é aquilo ali que vai
Ele era o rei do simbolismo, Sula. Esse cara é. É. E aí nesse discurso também alguém diz, bom, o que significa ser inimigo, né? O que significa? Ele fala, né, nem mais ninguém que precisa se preocupar. Se você seguindo as minhas, falou, algumas regras vão mudar a partir de agora, e se você escutar bem o que eu estou dizendo e seguir as regras, você não tem que se preocupar com nada. É claro que alguns inimigos serão punidos, dado o que fizeram, mas o resto de vocês podem ficar de boa. E aí alguém pergunta, mas quem são esses inimigos? E aí ele fala, não, eu vou responder isso melhor amanhã. Então aí ele meio que termina o discurso, enquanto na saída aí Não vai dar espaço pros caras fugir, pô. Não, sim, ele falou, tá tranquilo. Mas na saída do discurso são senadores ou cidadãos romanos. Eles veem toneladas de corpos sendo levados aí de onde teve essa execução para ser despejados no rio Tibre. Deviam ser levados em carriola naquela época, né? Então você tá no discurso ali, então só imaginar. Gritos de agonia, e quando você tá saindo de volta para sua casa, corpo. tá ali, toneladas de corpo sendo levado e Que clima alegadamente gostoso. rios de sangue ali no lugar onde eles foram. Que clima bom. E aí, bem, começa o reinado do Sula. O Isso. período de poder absoluto do Sula. Porque no dia seguinte, ele responde aquela pergunta de quem exatamente vai ser punido. Sim. E os cônsules já era? Bom, fugiu, né? O Mário morreu e o Garbão fugiu. Ninguém tá ali mandando na cidade. Ninguém tá ali. Né? Os Samnitas, os rebeldes aliados, agora também foram executados, nem prisioneiros foram feitos. E agora ele tem que, bom, ver quem que sobrou ali, né? Quem que talvez não era tão explícito, não era tão radical, mas ainda era um inimigo. Sim. E aí começa o que eu vou chamar de uma tradição romana, chamada de lista de proscrição. Proscrição? Que na minha mente é tipo prescrição médica, que te dá um remedinho. Então era tipo isso, mas no caso o remédio era a morte. Morte. Então ele faz uma lista da cabeça dele ali de, num princípio, no primeiro dia, 80 senadores que deviam morrer. Que não tinham mostrado um apoio absoluto a ele, ou estava ali meio caminho, ou a favor Mário, Sina, etc. Sim. Então ele coloca na parede do Senado romano ali, do Fórum Romano, uma lista com 80 nomes de inimigos públicos. Nem tentava convencer o que tava em cima Não, simplesmente quem tá nessa lista tem que morrer imediatamente, quem matava recebia uma recompensa em ouro, além de, claro, imunidade. Incluso aí ele fez algo diferente, ele deu imunidade até os próprios escravos, filhos, descendentes, falou, qualquer um, não importa quem matar essas pessoas, vai ter ouro mais imunidade. Caralho. Foi mais efetivo, até porque se você for matar para ser matado depois, né? Exato. Mas aí ele quebrou um pouco com a tradição e falou, é isso aí, ó, mata, recompensa imediata. E claro, também colocou o asterisco, quem for pego protegendo essas pessoas será condenado à morte imediata também. Isso. E outro incentivo econômico é todas as propriedades dessas pessoas serão leiloadas, serão dadas para o Estado e serão leiloadas. Então, vários incentivos aí, prêmio em ouro, você mesmo não morrer se proteger essa pessoa, mas a questão de poder comprar a propriedade daquela pessoa num leilão depois, se você quiser. E bem, aí estão as sementinhas das proscrições. Primeiro dia, 80 nomes. Segundo dia, 220 nomes. Nossa. Terceiro dia, 550 nomes. Maravilha. Começou a aparecer nome reto de um lado e pro outro, que chegou no momento que já nem era mais aliado ao Mário, ao Sina, ou qualquer um desses caras, senão que, porque tinha um incentivo aí econômico das propriedades, simplesmente se você era rico, você podia matar e comprava a propriedade daquela pessoa que você matou no leilão depois. Então virou uma bagunça. Deixa eu ver quem que eu quero matar aqui. E a pessoa que mais se deu bem com isso foi um cara chamado Crasso, que já era rico. E como ele era... Falando que ele é provavelmente o mais rico, né? Então, e foi aí que ele passou a ser realmente o mais rico, porque obviamente a aposta dele deu certo, né? O Sula virou o cara que mandava em Roma agora, então tinha ganhado os espólios aí das conquistas, e agora ele ajudava o Sula a botar nome na lista. Sim. Incluso ele
botou o nome na lista, até retroativo, matava o cara, pegava a propriedade e falava, é verdade, tem que botar o nome dele na lista lá. Esqueci de botar na lista. Então, ficou conhecido como Leis Cornélias, que era Cornélio Sulla, né? Cornelius. Bom, virou essa bagunça, virou carnificina, tem fontes minhas que até especulam, não sei se aconteceu, né? Nem ele sabe, mas diz que você tá. Sabe quando você passa em vestibular, assim, nas antigas, que você ia lá ler se o nome estava na lista? Sim. Ele falou que era mais ou menos esse esquema. Você ia lá de manhã, via o nome estava na lista, e às vezes a pessoa estava na lista que estava lendo a lista. Então você olhava para a pessoa, ela olhava para você, podia assassinar a pessoa ali mesmo, naquele momento. Maravilha, hein? Era o pior vestibular de todos para você passar. Meu Deus do céu. Ser um proscrito do Sulla. Olha, ainda bem que não tinha métodos contraceptivos nessa época, viu? Porque senão Roma tava sem nada. O tanto de gente que morre nessa cidade. Pois é. Nessa brincadeira aí morreu mais ou menos 5.000 pessoas, segundo as fontes mais conservadoras. Isso. Mais do que Nossa Senhora. Foram proscritos à morte. É isso. Tá bom. Mas esse é um exercício, até tem que mencionar aqui, que faz muito sentido. Uma curiosidade aí é que um cara chamado Maquiavel escreveu um livro chamado O Príncipe. Não sei se já ouviu falar desse livro aí. E nesse livro, como não? Você tá brincando, né? Não, um dos livros mais famosos dele. Sim. Bom, o Maquiavel é o cara, e o livro dele que ficou famoso chama O Príncipe. E o Maquiavel cita o Sulla como modelo a ser seguido na conquista de poder depois de uma revolução. Que ele diz o melhor caminho para manter o poder é você cometer as maiores atrocidades o mais rápido possível, uma vez que você assume o poder, porque assim você se livra de qualquer competidor ou possível inimigo de forma imediata, e claro, vai ser visto como um bárbaro, um psicopata pelas pessoas naquele momento, mas uma vez que você matou quem pode ser inimigo, você pode depois, nos próximos anos, focar em fazer reforma política, em fazer agrados. Assim, no longo prazo, você vai consolidar a sua posição no poder. Cometendo... E ele dá o exemplo, quem fez isso de forma exemplar foi o Sulla. Matou todo mundo que devia matar logo no começo. E depois foca em consolidar uma boa reputação política. Então, parece uma atrocidade. Bom, é uma atrocidade o que ele fez. Mas, ao mesmo tempo, é algo legitimamente maquiavélico. Que inspirou o maquiavelismo. Então, é interessante. 1000 anos depois, né, Maquiavelli da Idade Média, o Sulla aí, grande Sulla, sendo usado como carimbinho do Maquiavelli. Séculos e séculos depois. Mas isso aí você pensa, pessoas ainda perguntam, né, o que é interessante da Roma Antiga? Não é só Júlio César, etc. Isso que nem chegamos nele ainda. E olha o tanto de referência moderna que a gente já tem. E bem, mas falando em Júlio César, tem uma exceção nessa lista aí de proscritos do Sulla. E agora eu nem preciso te perguntar quem você acha que é, porque eu acabei de falar o nome dele. Eu sei que ele era da família César, mas não lembro qual era o nome dele lá. O nome dele é Caio Júlio César. O nome dele é César, com Caio sendo da gente e Júlio a família. Mas ele, bom, lembrando, ele era um sobrinho do Mário. Lembra que o Mário casou com a tia do Júlio César lá em 120, faz tempo, bastante tempo, mas o Júlio César que conhecemos é um sobrinho do Mário. Eu lembro. E ele nessa época tinha uns 18 anos agora, né? Nessa época que o Sulla assumiu o poder, tinha 18, 19 anos, então era um jovem. E nessa época jovens casavam cedo, né? E ele tinha casado com ninguém menos que a filha do Sina. Sina? Do Sina. Sina, que fez toda a reconquista aí de Roma com o Mário, rasgou a toga, depois morreu apedrejado. O Júlio César casou com a filha do Sina. Automaticamente é pra lista. Exato. E ele estava na lista. E aí acontece algo bem interessante. Ele estava na lista, tinha que ser morto. Era, obviamente, um problema pro Sina, dada
visão maquiavélica, falando de forma anacrônica, que você não pode deixar ninguém que pode ser um inimigo futuramente, né? Hum. Mas o Júlio César era espartão, e a gente vai ver bem bastante disso nos próximos capítulos aí. Mas ele tinha várias alianças no círculo interno do Sula. Então, ele tinha criado amizade com conselheiros do Sula. Então ele conseguiu ter um certo apoio ali de que tudo bem que ele era sobrinho do Mário, era casado com, mas ele não era, ele tinha 18 anos, ele não tinha feito nada diretamente contra o Sula. Para que matar o rapaz? Quando eles começaram, ele começou a ter defensores dentro dos conselheiros ali diretos do Sula, de que na teoria sim devia ser morto, mas na prática, para quê? Deixa o cara viver, como já não é uma grande ameaça para ninguém. E claro, o Júlio César fugiu também, né? Ele não ficou ali esperando que ia ser decidido. Então ele começou a fugir para várias cidades enquanto ele estava na lista. Mas eventualmente, e não tem uma datação certa aqui, mas o que é dito é, eventualmente o Sula perdeu a paciência com tanta gente falando para ele tirar o Júlio César da lista que ele falou, tá bom, eu tiro. Mas ele soltou uma frase icônica aí também, quando ele decidiu isso. Ele disse, ok, eu tiro ele da lista, mas que fique claro que essa não é uma decisão direta minha, e que a consequência está no ombro de vocês. Eita, pô. Ele fala, eu vejo nesse jovem César muitos Mários, ele disse. Muitos Mários, não só uma continuação do Mário. Eu vejo múltiplos Mários. É como o Mário com anabolizante, eu vejo nesse jovem César aí. Mas vocês querem que eu tire ele da lista? Beleza. Tá no colo de vocês o que acontece. Ela vou estar morto já mesmo, irmão. Talvez tenha ido por aí. Mas é interessante como esses momentos aí históricos antes e depois, quando o Sula decidiu, de todos da lista, poupar justamente o Júlio César. E bom, é interessante, ao mesmo tempo não é, porque se não tivesse, não estaríamos aqui, né, falando dele. Não é uma consequência da consequência, mas enfim. Então, menino Júlio, foi poupado. Opa. E bem, aí o Garbão é encontrado pelo Pompeu, lá no norte, na Sicília. Ele é encontrado na ilha da Sicília lá. Oi, velho, Sicília. E ele é executado pelo Pompeu lá mesmo. Tem todo um drama lá de que ele acorrenta, decapita o Garbão nos pés dele. Não vou entrar em detalhes, mas é uma história interessante aí da execução do Garbão pelo Pompeu. E com isso, todos os inimigos do Sula desaparecem, alguns meses depois aí. Olha só que paz. E agora sim, depois de só 5.000 mortes mais ou menos, o Sula tá livre para parar de focar em tirar raízes para plantar sementes na Nova Roma. E a primeira coisa que ele faz aí é se autodeclarar ditador. Lembrando, o último ditador, formalmente falando, foi o Fabius Maximus, lá na Segunda Guerra Púnica. Depois de tudo isso, ele se declara ditador aí, mas com uma pequena diferença. Em vez de decretar os 6 meses, né, que era o tempo lá oficial, ele não bota limite, não. Ele é simplesmente um ditador. Tô aqui. Eu comando agora. Isso aí. Um ditador ficou conhecido como ditador for life em inglês ou ditador perpétuo em português. E tá aí, nosso grande Sula. Ditador perpétuo. No ano agora 81. De cônsul. Né? E aí, bem, começa uma fase política dele. Ele começa a fazer algumas reformas. E para não alongar muito o episódio que já está longo, eu vou resumir aqui as principais reformas do Sula agora no papel de ditador, basicamente sem inimigos. Primeira reforma dele é proibir que qualquer exército seja formado sem explícita autorização do Senado e que qualquer presença militar esteja em Roma, nas redondezas de Roma. Ou seja, a primeira coisa que ele faz é proibir que alguém exatamente como ele apareça. Né? Ele não é bobo. Sula pode ser muitas coisas, mas bobo não é. Então, passa esse decreto aí, está proibido o exército, que não é Senado aprovado, não é, tem que estar bem longe. Ele fala até em território italiano, né? Isso nem só território romano. Não, só Roma ali, ok. Segunda lei dele. Nessa época a Itália já era, né? A Itália que a gente conhece, assim, em questão de. Sim. Então essa é uma outra parte importante. Ele não revoga nada da cidadania italiana. Ele realmente mantém a palavra dele aí, cara de honra. Sim. E ele foi consistente nisso. Quando ele era contra, ele era contra.
Em nenhum momento ele falou que seria e não foi. Então, ele sempre foi contra ou sempre a favor, que é o caso agora. E ele faz algo até surpreendente aí, que além de manter isso, ele algo bem impactante, ele dobra o número de senadores, eram 300 e agora passam a ser 600. Caralho. E desses 600, Entendi que ele, é Roma, isso né? Roma tem, diretamente. correto, tem aliados aí italianos, ou cidadãos, bom, são cidadãos romanos agora, mas das províncias italianas. E muitos são equestres, que também não fazia parte do Senado. Lembrando, antes era tudo patrício, que eram as famílias tradicionais romanas lá desde o Rômulus. E agora ele dobrou o número de senadores e tem equestres no meio também, com italianos. E claro, parece algo puramente de boa fé, mas são todos amigos dele, né, que vão dever ele por essa decisão. Então ele está efetivamente diluindo o poder dos senadores patrícios ali que podiam eventualmente fazer algo contra ele. Então, tacada de mestre aí também. Diluiu o poder e aumentou a aliança com o interior da Itália. Outra grande reforma que ele fez aí, eu já até falei dela, mas ela foi revogada lá pelo Sina e pelo Mário, é a questão dos tribunos da plebe. Ele decretou lá que tribuno da plebe, se fosse tribuno, não podia fazer nada mais além de ser tribuno. Então, você é tribuno, você morreu com esse cargo aí, não vai fazer mais nada na sua vida. E claro, nenhuma lei pode ser aprovada pelas assembleias da plebe sem ter sido aprovada primeiro pelo Senado. Então, tribuno da plebe, lá desde do Tibério até o Caio, o Druso, tribuno da plebe não vai mandar mais nada aqui. Vai ser só um segundo carimbo do Senado. Evitar o Tucaio. Exato. Então ele jogou um xadrez político aí. Realmente botou todas as travas onde devia botar. Incluso uma das maiores dela é que ele botou questões aí de carreira política determinada por experiência prévia e idade. Como isso já existia em alguns momentos em Roma, mas agora virou lei enforçável, de que você só podia ser pretor se você tivesse sido alguma coisa antes, tipo um censor antes, só podia É que nem ser... o jovem que chegou cônsul sem ser nada antes. Exato. E tinha uma idade mínima também, que é um número curioso. Para você ser cônsul agora, você tinha que ter no mínimo 42 anos. Pô! É. E, bom, até Caramba! hoje, né? Ainda tem por muitos lugares aí. Para presidente, se não me engano, no Brasil, o mínimo é 36, uma coisa assim. Tem Não é? 3, eu acho, né? É uma 33? coisa assim. É Uma depois coisa dos assim. 30. Mas tem uma questão aí de que você tem que ser maduro o suficiente para ter um cargo de tanta responsabilidade. E eu acho o número 42 curioso porque ele é usado como um número com muitos significados aí, principalmente para quem já leu O Mochileiro das Galáxias. Galáxias. Que é o número da resposta do que significa, bom, tudo na vida. A resposta é o número 42. E agora eu tô pensando se o Douglas Adams, se ele se inspirou nisso aí. Pode ser uma coincidência, pode ser que não, mas é interessante. 42 para ser cônsul agora. E toda uma carreira política aí que ele chamou de o trajeto de honra, ou o caminho da honra, dentro da hierarquia política romana lá. Ele também, além dessas leis aí, ele destruiu o Senado, o Fórum do Senado, para construir outro maior e melhor em um lugar ali perto, que talvez dê para imaginar que tinha muito sangue já derramado naquele Senado, né? Ele queria evitar memórias. Sim. Então destruiu, construiu um outro e também aumentou a fronteira do Pomério ali, que antes estava quase no centro ali da cidade, né? Pensando Rômulo, fazia tempo. E ele jogou a linha do Pomério sagrada ali para um pouco mais distante da cidade, para até ter um pouco mais de manobra se alguma coisa acontecesse eventualmente. Sim. Mas enfim, nos próximos 2 anos aí como ditador, ele fez o que o Machiavelli, 1000 anos depois, falou que tinha que ser feito. Reformou, reconstruiu e ficou positivo com a sociedade. Até porque não tinha todo mundo que podia ser contra ele tinha morrido Quem ou podia fugido já para era. bem longe. E Isso. aí, bom, tá o Mário, anos de paz, ano 80 aí, Ficou uns quando 2 ele aninhos de boa, reformando as coisas. poder absoluto, focado em Absoluto. construir. E aí ele faz algo que talvez seja o mais surpreendente da história até aqui. Hum. O que o Ele Sula faz que pode ser tão surpreendente? renuncia? É isso aí. Olha lá, resolvi tudo. Tchau. Ele faz Aposentar. exatamente isso. Hum. Ele voluntariamente
renuncia ao cargo de ditador, restabelece eleições de cônsul e fala: eu vou para uma vila agora me aposentar. Vai, Já de nada. consertei Roma. É isso aí. Tô a nova Constituição, tô a sua paz. E ele, obviamente, uma vez que abdica do, do cargo dele, ele já não tem mais guarda-costa, não tem mais nada. E ele Bom, ele alegadamente. manteve a tradição, né? Não era sempre Ditador, assim. correto. É, E ele quebrou do termo limite lá de 6 meses, né? Mas agora sim sim. ele voltou à tradição de renunciou ao cargo e foi para casa caminhando sozinho, dizem as fontes. Olha Porque só. não tinha Tchau, mais gente. ninguém. Porque não tinha mais ninguém contra ele, ele matou todo mundo. Já estava Hum. nos bons grados de quem tinha ficado ali. É o Então ele Thanos foi. sentado no sol. Já ouvi isso num comentário do YouTube também, que ele lembrava o Thanos aposentando. E aí ele, bom, vai para uma vila ali, próxima a Roma, acho que está uns 30, 40 quilômetros de Roma, e passa os próximos 2 anos cercado por artistas, músicos, atores, Olha só. bebendo, comendo, Foi escrevendo a papo. autobiografia dele. né. E ele ganhou o apelido, de todos os apelidos, ele ganhou o apelido de Sulla Felix. E Félix em Félix. latim é De felicidade, né? Alegria. o feliz. É, tô feliz. Sulla o feliz. Ai, que beleza, hein? Porra! Finalmente alguém se deu bem nessa porra. Pois é. Quantos, hein? Quantos que você gostou morreram aposentados e felizes, É, né? porra, até que nenhum. Talvez o Cincinnati, mas isso faz lá e nem a gente nem entrou muito nos detalhes dele. É. Que o outro que se Porra, aproximou disso foi o Scipio, né, o africano, que ele morreu aposentado, mas morreu puto porque foi, sim. foi visto como corrupto. Mas Hum. o Sulla não, o Sulla morreu em 79, 2 anos mais ou menos depois de se aposentar, 1 ano e pouco, e morreu de uma hemorragia intestinal, morreu rápido, morreu provavelmente depois de todos os vinhos que ele tinha bebido. É. O cara É, resolve curtir a vida depois de velho, porque o corpo não aguenta. pois é, mas morreu bem. Morreu bem, morreu feliz. E Roma deu todos os tratamentos de honra para ele na morte. Teve toda uma Oh, multidão ali, em enterro público, discursos. Morreu um herói. morreu um herói. Sula o feliz. Grande Ou Sula. afortunado, é uma outra tradução também. Porra, velho. E O ele próximo colocou capítulo na. é Sula. É, Sula e aí, Fashion. Vamos ver. o epitáfio, como que chama que você bota na tumba? Epitáfio. Epitáfio? Vixe, eu falei epílogo. É, Acho que é epitáfio. Acho que em português é epitáfio. é. Ele botou no epitáfio dele, também conhecido até hoje. Tem várias traduções. A mais completa, a mais longa dela é Sula. Nunca houve um amigo. Nunca houve um amigo que nunca o ajudou, ou um inimigo que nunca o perturbou, que ele não retribuiu completamente. Olha só. É. Justo. Ou de forma mais simples, que eu gosto mais também, é Sula, o melhor dos amigos, o pior dos inimigos. Boa. Bom também, até mais impactante. É. E assim concluímos a saga do Sula, que estamos falando, ganhou do Mario. Estamos falando dele há mais tempo que o Mario, porque o Sula já É, aparece no episódio do Mario, né? sim, sim, exato. Olha só, Como começou lá como um coadjuvante. lá em Jogurta, lá, convencendo o sogro, atraiu o Jogurta. Sim, Depois apareceu ali um cameo nas Guerras Símbricas. teve os seus feitos ignorados. Nada tava nem aí. Depois Guerra dos Aliados, acabou com os Samnitas, uma vez, né? Depois Mitridates, interlúdio ali invadindo Roma, depois voltando para Itália. Maravilha. Cara, Acabou. que jornada, né? Que jornada. Jornada. Meus parabéns. Esse Mereceu é a o Sula. aposentadoria dele. Grande Sula. Pois é. Lúcio Cornélio Sula, um nome aí para todos lembrarem. Sula. Mário. Hannibal. Oi? Sula, o Hannibal e o Aham. Papa. Tem o Scipio também, pô. Não esquece do Scipio. Esse E o Hannibal, que não é romano, mas tem uma participação é o especial aí. Hannibal, o Hannibal, né? E, sim, aí temos o legado dele, que, claro, agora é simplesmente o que ele fez, né? O legado, vamos saber nos próximos capítulos. É. Mas fica aí a contemplação do. Foi um A herói, foi um vilão. previsão dele tá pra chegar.
Já sabemos que algo acontece do proscrito que não foi morto, né? Sim. Mas aí Isso é até em que ano que ele ele morreu em morre? 79 e 78. 1978. Né? Aí Ah, o Júlio César já vai ter uns 20 e pouquinhos anos nesse momento. hum, E ele, bom, será nosso próximo personagem aqui. Mas vou aí. até aproveitar esses últimos minutos para dizer que interessante que é como a nossa saga de Roma começou justamente com essa minha pergunta do porquê que o Júlio César é tão conhecido, dado que quando você aprende o Condomário e o Sulla, como assim? Sim, sim. Por quê? Por que todo mundo sabe do Júlio César quando o Mário foi Mário, cônsul 7 vezes e o Sulla fez tudo isso que a gente acabou de falar? exato, Sula, o Mário, o É, próprio Hamilton, toda a galera que eu Hannibal. tinha Hannibal, Né? nunca tinha ouvido falar. Então, então vamos chegar finalmente nessa resposta aí. Porque a minha maneira de explicar o porquê foi falar desde o Romulus. Por quê? E Vamos começar antes de Roma existir. quero uma resposta completa. Estamos a ponto de chegar de começar essa resposta aí. É isso, E se, começar. se vai ser satisfatório ou não, deixaremos para vocês decidirem. É. Mas uma coisa eu adianto. Depois de estudar tanto sobre o Mário Sulla, eu me identifico mais com Sulla já do que com Júlio César. Hum, ah, É uma questão de, bom, muitas variáveis que vamos descobrir em breve, mas é breve. uma daquelas coisas tipo, qual a sua banda favorita e todo mundo fala alguma coisa popular, mas você quer ser meio hipster e fala uma Sim. desconhecida. Então eu já tô nessa vibe já. O Sulla É, foi bem mais romano do que o Júlio César e hum, vamos descobrir o porquê e vamos ver se vocês concordam ou discordam comigo no final. ok, let's go. Mas é isso aí. Chegamos ao fim de mais um grande capítulo de Roma, aí, a rivalidade entre Mário e Sulla. Isso aí, gostei do Sula. O Mário também. Mas o Sula, Uhum, fiquei feliz pelo finalzinho dele. Olha só, finalmente. uhum. Alguém que teve um pouco de paz e alegria. Né? Tudo bem que matou É, milhares de romanos no caminho. até aí, também não, né? Então, começou com uma tal proscrição aí que vai ter muitas consequências ainda, mas, enfim, ele é um personagem bem tridimensional, né? Como o próprio Mario também, né? Fez coisas bem de psicopata, mas Sim, coisas também que você fala, pô, foi um republicano no fim do dia. Botou sim, regra, botou ordem. sim. Roma, como república, continua e sobrevive. Continuou, sobrevive, fez o trabalho É, dele. que, spoiler, é algo que o Júlio César não pode dizer. Então, é isso. Veremos o que teremos aí pela frente. Não sei, provavelmente não vão chegar no Júlio César imediatamente, algumas coisas que acontecem antes. Mas tenham Uhum. paciência. Também não sei se vamos fazer em 15 dias lançar outro episódio, porque eu preciso de um descanso mental aí. Mas em breve, ouvintes, entraremos aí no último capítulo da República Romana, que é um É isso. capítulo, né, mas dividido em múltiplos episódios. Uhum. Então, recomendação, vejam as fontes, vejam os videozinhos aí, né? Eu sei que você tem visto, você sabe que ajuda bem Sim, a principalmente ilustrar. no batalha, muito, muito bom de ver. Isso. E Então, aproveitem aí, dá uma reforçada, né, do que você escutou do episódio. né? Aproveitem um interlúdio para conferirem aí os materiais extras, porque se vocês pensaram que já deu bagunça até aqui, preparem-se. O fim da República bom, é o fim, né? É o fim. E tem muitas razões para isso.